Começou. Olá, olá, muito boa noite a você que está acompanhando esse 7º episódio do SarapaCast. É uma grande alegria estar com vocês mais esta noite. A gente já vai pedindo quem está acompanhando esse episódio, curta, compartilhe, convide os amigos, chame mais gente para assistir esse bate-papo dessa noite que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E nós temos uma surpresa nesse episódio de hoje, hein? Então fique ligadinho aí que já já a gente conta. Eu sou o Rafael Carvalho, aqui nos bastidores o nosso amigo Danilo Holtz. E é com você, Felipe. Boa noite, galera. 7º episódio no ar. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Hoje com uma pessoa bastante multifuncional aí. Antes de começar, aproveita aí, compartilha, curte a página, divulga aí para as pessoas. Vai lá no Instagram, até já reforçar já isso aí. Vai lá na nossa página do Instagram e segue lá, porque depois também vai rolar surpresa lá, então é importante que você, que ainda não curtiu, não segue a página do Facebook, desculpa, do Instagram, siga lá, que mais tarde a gente vai falar por quê. E, enfim, vamos lá, vamos para mais um episódio, acho que vai ser um papo bem gostoso hoje mais uma vez. Então, pra gente abrir aqui, a gente tem aqui como 7º convidado o Rodrigo, que é um cara bastante multifuncional, um cara que eu conheço aí já profissionalmente há um tempo e que tem bastante história para contar pra gente. Então, Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Beleza, obrigado, gente. Eu fico assim honrado desse convite, né? E agradecer mesmo os patrocinadores, todos que estão se empenhando aí nessa iniciativa, que eu acho muito bacana para a cidade, né? E, bom, eu sou o Rodrigo, eu tenho, assim, como você disse, né, que eu tenho uma multifuncionalidade, é porque eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de estudar, né? Então, eu tenho formação em publicidade e propaganda, tenho formação eu tenho liderança, coaching, né, pela PUC. Então, assim, eu sou um cara que eu gosto de buscar conhecimento e gosto de compartilhar também, né? Então, eu espero que essa noite aqui eu consiga, né, passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento e posso ajudar aí quem esteja assistindo. E galera, vamos compartilhar, vamos curtir, porque a iniciativa é bacana. E agradeço mais uma vez, tá? É isso aí, seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. E reforçamos aí o pessoal que está nos assistindo, se tem alguma pergunta a fazer ao nosso convidado durante o programa aí, coloca no chat. E vamos para a surpresa do dia hoje? Bom, vamos lá. O Rodrigo trouxe aqui uns livros autografados, né? A gente depois vai detalhar mais o que são esses livros, então se você quer ganhar um livro autografado, comenta aí no chat, aí a gente já deixou, né? O Danilo já preparou pra gente aí um resuminho, então escreve aí "eu quero" no chat pra gente poder depois ao final, né, desse programa, desse episódio, a gente poder sortear aí 2 felizardos aí para né, ganharem um livro autografado. Depois a gente vai detalhar mais o livro, né? Faz parte da pauta, não vou cortar a surpresa já. Mas aí, ó, livro bacaninha aí, com Vem no bolsinho legal. Tudo, comenta, né? Aí, eu quero lembrando que vale um comentário só por pessoa, tá? Então comenta aí que no final a gente sorteia. Bem lembrado aí. Tô quase eu comentando aí, porque eu também queria ganhar um desse aí, porque tá da hora, hein? Achei bacana pra caramba. Então, comenta aí, por favor. Vale a pena. E vamos começar então esse bate-papo dessa noite aí com o Rodrigo. Rodrigo, como a gente vem fazendo com todos os convidados, a gente quer conhecer um pouquinho da história da vida de cada um. Sim. Conta pra gente quem é o Rodrigo, natural da onde, filho de quem, onde nasceu, como que foi a infância. Conta um pouquinho pra gente aí. Opa, vamos lá então. Bom, eu sou filho do Jura, né? Que tem lanchonete, teve lanchonete aqui na cidade há muito tempo, né? Então eu sou bem conhecido, sou o filho do Jura, na verdade. Rodrigo do Jura, né? Rodrigo do Jura, né? E eu sou filho da dona Fátima, né? Minha mãe e meu pai trabalham em lanchonete, minha mãe cozinheira, né? Então, só que eu não sou daqui, né? Eu sou de São Vicente, eu nasci em São Vicente, eu sou do litoral. Né? Caiçara. Sou caiçara, né? Vivi na praia há muito tempo, mas não sou queimado, né? Então, a minha infância, cara, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui um meu nerdinho ali, né? Então, eu sou de 81, né? Eu tenho 41 anos aí de estrada. Então, eu sempre estudei em escola pública, né? Isso também eu acho que foi importante para o meu crescimento, né? Porque eu pude conviver mesmo com a educação, no cerne da educação mesmo, né? E
E aí, o que acontece? Eu trabalhei em muitos lugares, né? Então, eu já fui serralheiro, né? Então, eu trabalhei como ajudante de serralheria, já trabalhei com várias, sei lá, várias mercearia, lanchonete. Então, eu sempre fui crescendo, assim. Então, desde pequeno, assim, eu sempre tive esse desejo de crescer, né? Então, os meus pais sempre me deram uma educação exemplar, assim, para que eu pudesse crescer e me desenvolver. Então, isso foi formando o meu caráter, assim, desde pequenininho mesmo, né? E esse gosto pelo conhecimento já vem bem de pequeno mesmo. Então, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu já sentia que a educação era o caminho, né, para eu conseguir alguma coisa, conseguir o meu lugar ao sol, né, vamos dizer assim. Então, depois a gente fala melhor. Eu mexi com tecnologia, eu sempre fui um cara que gostei de estudar bastante, né? Então, as minhas brincadeiras eram todas criativas, né? Eu gostava de ficar brincando, montar cenários e ficar criando situações. Então, era isso, por todo esse conhecimento que eu gostava de misturar essas coisas, então misturou ali a minha infância. E aí eu fui pegando essa paixão mesmo, né? Aí eu trabalhava nessa parte de serraria e tal. Quantos anos isso? Cara, eu tô aqui, acho que uns 25 anos que eu tô aqui em Sarapuí. Mas isso era lá eu morei 19 anos. Você morou até os 19 lá. Isso, aí eu vim pra cá, né? E aí então, peraí, então, você morou lá com até 19 anos, e aí então foi quando você começou a trabalhar com isso, mais ou menos era com quantos cara, anos? lá, olha, eu comecei a trabalhar mesmo com 14 anos, sabe? Mercearia, e um negócio legal, né? Quem me conhece mais de perto sabe, o meu primeiro salário foi um videogame, né? Ah, é? Era um Dactar, era tipo um Turbo Game, um Atari, né? Até eu lembrei quando teve o Aurélio aqui, eu lembrei. Mas como assim? Conta essa história. Não, porque assim, né? Porque a ideia era me incentivar a trabalhar, tal, na mercearia. E eu, cara, sempre gostei de jogos, eu sempre gostei de games, tal. Então, até pro meu pai, o incentivo falou: tá bom, você quer um videogame? Então, você trabalha, que o seu salário vai ser um videogame. E a mercearia era da família mesmo. Então Não, eu trabalhava com uma amiga do meu pai, né? E aí eu entrei lá, e aí o seu salário vai ser um Turbo Game. Nossa, aquilo pra mim, cara, aquilo ali deu um gás. Aí eu queria trabalhar, porque isso, né? Isso é legal pra você entender o valor das coisas, né? Acho que foi super importante, porque, pô, trabalhar por trabalhar, mas aquilo é uma meta, né? Um negócio legal. Então, cara, todo dia eu chegava cedo, arrumava lá as coisas na mercearia pra conseguir, que eu sabia no final que eu ia ter um videogame, né? Então foi ali que eu comecei a me formar ali com o meu caráter e tal, por ter essa questão de raiz de valores muito muito forte em mim, né? Então aí eu tava 19 anos, eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui eu não tava conseguindo muito emprego, não tava, né? Só uma pergunta antes. Diga lá. Como que vocês vieram parar em Sarapuí? Meu pai sempre gostou de Sarapuí aqui, né? A gente viajava, eu vinha aqui nas férias. Mas pra quê? Tinha parente aqui, alguma coisa? Tinha um amigo do meu pai que tinha uma casa aqui, lanchonete e tal. E aí a gente sempre viajava, vinha fim de semana, assim, nos dias que tinha. E aí meu pai sempre gostou de Sarapuí, né? Então, lá na litoral, assim, geralmente a violência estava muito intrínseca ali, então a gente queria ficar num lugar mais tranquilo. Então eu já presenciei situações de, né, assalto lá, então a gente não, vamos dizer assim, a gente queria um sossego. Né? E seu pai lá tinha? Meu pai tinha lanchonete. Eu trabalhei lá com ele, né? Isso, eu trabalhei com ele lá. Eu trabalhava na lanchonete também com meu pai, né? Então, e era intenso, porque lá é uma cidade, na verdade a lanchonete é na Praia Grande, né? Então, era efervescência, né? Imagina, final de ano e não sei o quê. Eu trabalhava sábado, feriado, cobria as férias e tal.
Então ela é bem, assim, bem intenso, que a Praia Grande, na virada do ano, assim, cara, Muita gente, né? triplica a população, e às vezes falta água, assim. E só que a intensidade é grande, né? Quem tem comércio lá, a intensidade a movimentação é muito grande. E a lanchonete era à beira-mar, assim? Era bem próximo, assim, vai um quarteirão da praia, assim. E aí, era um ponto bem estratégico, assim, passava muita gente. Então, era bem puxado, assim, né? Então, mas era bacana porque eu também, né? Mais um ponto que eu comecei a me formar ali, porque eu dei valor ao trabalho, né? Bom, aí voltando, então quando eu vim pra cá, eu não tinha emprego, porque eu cheguei aqui, né? Não conseguia muito emprego. Já tinha terminado o ensino médio, certo? Já, eu terminei o ensino médio lá na Praia Grande mesmo. E aí eu vim pra cá e aí eu comecei a trabalhar aqui numa empresa de peças automotivas, né? E eu trabalho de operador de máquina lá mesmo e tal. E aí que eu comecei a me estabelecer aqui em Sarapuí, né? Aí eu comecei a criar as raízes aqui, aí conforme fui trabalhando, aí depois eu trabalhei onde eu estou atualmente, né? Então aí eu comecei a conseguir me firmar, né? Ficar meio, vamos dizer assim, ficar o pé aqui em Sarapuí. E eu só tenho a agradecer também, né? Porque o que eu sou hoje também eu devo muito à cidade aqui, né? Por tudo que eu tive. E, bom, é mais ou menos isso aí. Não sei se tem mais alguma dúvida aí. E aí, tipo assim, aí, por exemplo, então você vem pra cá, tal, logo começa a trabalhar, e aí a primeira coisa que você faz, assim, com relação a estudo, você também acha que você já fez técnico antes ou você fez faculdade? Então, como é que foi isso aí, a parte do... Foi assim, né, porque porque eu precisava, né, uma renda ter para eu poder estudar, Sim. Né? Então eu comecei a fazer os cursinhos. Quando assim, que eu comecei a entrar de cabeça mesmo no estudo foi aqui em Sarapuí mesmo, né? Porque até vamos lá, eu vim pra cá com 19 anos, então eu só fazia esses cursinhos, né? Básicos, simples, assim, de computador, DOS, MS-DOS e tal. Então, aqui que eu comecei a fazer uns cursos legais, né? Então, eu comecei a fazer, eu fiz o Senac, técnico de informática. Esse foi o primeiro curso mais assim, mais robusto que eu fiz, né, na área de TI, de tecnologia. Então, e era um curso bacana, cara, porque você desmontava um computador e você tinha que montar acessando o Windows. Tipo, era um negócio bem puxado. E aí eu fui pegando gosto por cursos, né? Aqui mesmo, então eu ia trabalhava de manhã, aí à noite eu geralmente fazia esses cursos, né? Mas isso bem antes de começar a pensar em faculdade. Assim, no começo eu não pensava em fazer faculdade, sabe? Eu pensava em fazer uns cursos assim, mas aí eu fui buscando, né? Então fazer um curso ali e tal. A área de tecnologia é uma paixão até hoje, né, que eu tenho. Mas eu comecei com esses cursos básicos e aí fui fazendo mais alguns agregados, vamos dizer assim, né, de empresarial, administrativo, então uns cursinhos mais assim. Mas eu lembro muito bem do Senac, porque foi uma passagem muito bacana, né? Até um dos meus amigos trabalha até na Microsoft, assim, né? É um negócio legal. E aí eu aprendi mesmo a mexer com computador, né? E aí essa renda que eu tinha, aí eu guardava sempre uma parcelinha ali da grana para investir na minha educação, né? Então, desde pequeno. Mas aí, o desejo pela faculdade foi quando eu comecei, né, a crescer profissionalmente. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho que começar a fazer uns cursos, mais alguns cursos técnicos, né, além do Senac. Então, fui fazendo. Então, cada vez eu fui dando um degrauzinho nos cursos, né? E qual que era a questão, assim, o critério para você escolher o curso, assim, como que você... Cara, o que eu gostava. Eu falava assim, pô, olhava assim, que nem TI, eu falava, puta, cara, o negócio de TI é bacana, cara, vou fazer. Aí eu pesquisava para ver se era uma área bacana, assim, e aí fazia, mergulhava de cabeça. Aí eu falava, nossa, tem um curso que eu queria fazer,
de digitação, não sei o que, fazia. Pra você ter ideia, eu fiz datilografia. Ninguém acho que nem lembra como que é a nossa datilografia. 2 minutos ali você tinha que digitar hoje em dia, né? Mas eu tinha orgulho daquele diploma lá de datilografia. E aí eu ia, né, buscando alguns cursos assim complementares. Mas não tinha muito critério não, Felipe. Eu escolhia um curso bem aleatório. E aí até hoje, viu? Até hoje, depois a gente explora mais, até hoje eu enxergo assim uma área bacana que eu tenho paixão, assim, eu começo a estudar. Eu começo a fazer, pesquisar sobre e faço, exatamente. E esses cursos você foi sempre aplicando também na vida profissional. Sim, digamos, nessa primeira empresa que você trabalhou, daí você fez logo curso de TI ou fez algum curso voltado para eu fiz deu uma oportunidade? Não, eu fiz aí, como eu trabalhei era indústria, né? Então comecei a fazer cursos nessa área, tipo área corporativa, área de indústria, como funcionava, né? Que eu não tinha nenhuma noção assim, de indústria. Eu sempre trabalhei, né, em comércio, então não tinha a mínima noção de como funcionava um ambiente fabril, assim, de fábrica. Sim. E aí que eu comecei também a fazer alguns cursinhos, mas era curso simples, né? Só que quando eu comecei a fazer, não tinha essa disseminação de cursos online, geralmente era mais presencial, né? Então, aí eu buscava sempre fazer esses cursinhos complementares para o que ia aparecendo para mim, que eu sentia dificuldade, eu ia fazendo alguns cursos complementares. Até fico imaginando, porque na época, se você tinha 19 anos ali, começo dos anos 2000, então, ou seja, hoje a gente olha, né, tecnologia e tal, e acesso à internet e tal, muito mais fácil, né, muito mais acessível. É muito prático você fazer qualquer curso. Agora lá atrás não, que nem você fez TI, técnica informática. Hoje lá atrás não, tipo, hoje é mais fácil, entre aspas. Agora lá atrás mal tinha computador, não tinha lan house ainda na época. Os cursos mais, vamos dizer assim, que mais acessível era a questão do telecurso, né? Telecurso 2000, né? Eu fiz telecurso 2000. Mas é interessante, agora que você falou, eu lembrei de uma passagem. Quando eu vim pra cá, eu não tinha computador, né? Então, eu lembro que eu tinha um microsystem, né? Aí conheci uma pessoa aqui... O que é microsystem? Cara, era um fone, um som, aí tinha as caixinhas, e aí tocava um som, mas um microsystem. É um rádio, só que um som. Tinha as caixas removíveis, tirava as caixas, colocava. Lembra do Silvio Santos falando isso aí? Isso, é isso aí. Isso, é isso aí mesmo. Então, aí, verdade. Cara, você desmontava aquilo era a vibe do momento, né? Então, quem tinha aquilo e tal. E aí, um dia encontrei um cara aqui, o cara falou, pô, eu tenho um sonho de ter um microsystem. Eu falei, eu quero ter um computador. Aí eu lembro até hoje, eu troquei o microsystem por um computador e era um computador 486, que chamavam na época. Assim, quem tá ouvindo o podcast aqui, que conhece o Excel hoje, não sabe o que era a sofrência. Cara, tinha Lotus 1, 2, 3. O Excel, na época, até entrando nessa parte assim, já que você comentou, né? Essa nostalgia aí de TI. Para você fazer uma planilha, era umas 2 horas. Porque você tinha que digitando barra, espaço, para você fazer uma célula. Que chamava Lotus 1, 2, 3. Para fazer um cálculo, mais ou menos 40 minutos, para fazer um mais ou menos. Caramba. Não existia isso, entendeu? Então, os mouses era aquela coisa meio arcaica, então, mas eu gostava daquilo. Então, então você vê a evolução, né? Se você vê assim, hoje você fica 10 minutinhos ali sem internet, já tá aquela coisa. A gente fazia a internet de escada meia-noite, depois da meia-noite, porque os custos eram mais baratos e ficava aquela musiquinha lá. E assim, e o interessante é que não tinha nada para você ver na internet. Essa é a verdade. Só tinha o UOL, você entrava lá no UOL, e o UOL não tinha nem foto, cara, era só texto. Era o HTML lá, que chamavam front page lá. Então, você entrava lá, não tinha nada. Era assim, você abria, viu o e-mail, já estava de saco cheio. Era 15 minutos, você desligava. Porque não tinha aquela... Jogo, imagina, jogo online nem existia naquela época, né? Depois que veio o ICQ, né? ICQ, MSN, exatamente. Acho que a primeira rede social, vamos dizer assim, o ICQ, né? Então aí eu lembro nem também... Nem sei o que é ICQ. ICQ é MSN. Cara, ICQ é legal. ICQ é legal, cara.
ICQ ele foi Não que eu sou novo, mas... Não que eu sou... Não, mas o ICQ... Sou velho já, mas ele foi usado como base até por as redes atuais, né? Porque Sim. ele era bem robusto, só que ele não era muito disseminado, entendeu? Quem ganhou notoriedade mesmo foi o MSN. O MSN foi o que abriu as portas mesmo para tecnologia, assim, né? E hoje ele é também um dos moldes aí do WhatsApp e tal. Mas o ICQ era legal, Felipe. Só que assim, era uma caixinha de texto, assim, cara, bem primórdios mesmo, arcaico. Você digitava lá e não tinha nada, era só texto. O efeito mais legal era o negrito lá que você colocava lá. O nome do usuário, acho que era por código, né? Era por código. E Era baixar o nome da pessoa, que era tudo código, cara. É tenso. Mas então isso também me deu uma paixão por tecnologia, né? Desde o começo. Eu abria computador, né? Fuçava. Isso antes de fazer o curso do Antes de fazer. Aí depois fez o curso Aí eu já... Antes abriu o chão pra valer mesmo. Já. Porque no curso a gente teve uma bagagem muito grande, né? Porque o curso, até eu comentei antes, o professor chegava e falava, olha, esse computador tá todo desmontado aqui. Cara, aí esse computador estava tudo jogado no chão aqui, as peças tudo solto. Ele falava, daqui a 1 hora eu vou voltar aqui, eu quero entrar na máquina e acessar o Windows, hein? Cara, pra montar aquilo, cara. Você fez Senac Sorocaba ou Itapê? Aqui em Itapetininga. Itapê. Em Itapetininga. Eu fiz mesmo focado só em TI, hardware e software. Entendi. Isso, aí ele era bem prático mesmo, era um ambiente bem prático. E aí a partir daí também eu fui me aprimorando mais nessa parte de TI, né, até hoje. E depois de TI, qual que foi o próximo curso que você se encantou aí, que você viu e falou, não, Nossa, preciso cara. fazer pra... Quando que veio a faculdade, né? Ah, tá, então... Aí o Senac foi a porta de entrada, né? Então, aí eu comecei a ter essa ideia de fazer uma faculdade. Então eu falei, bom, o que eu posso fazer que eu goste e que é um curso que vai me dar uma bagagem muito grande. Aí eu optei por publicidade e propaganda na FKB, né? Então, eu fiz lá... Eu nunca tinha feito, né, um processo seletivo para entrar em faculdade. Então foi um negócio legal, assim, porque eu não tinha noção nenhuma, né, de como que funcionava. Quando eu fiz, assim, a FKB que eu passei, nossa, foi um momento primoroso, assim, né, porque eu via tudo aquilo, eu falava, cara, eu entrei na faculdade, né, então agora eu vou... Era mais inacessível, né, até mais caro, né? Porque mais não difícil, tinha, né? né, era presencial, então o valor naquela época era um valor assim considerável que você tinha que investir. Então eu vi na publicidade e propaganda uma área muito bacana, porque a publicidade e propaganda ela é multiversátil, né? A gente pensa, pô, publicidade e propaganda, o cara vai fazer comercial para TV, não é, né? Publicidade e propaganda tem ele tem um cerne diferente ali, você tem marketing envolvido, tem administração também, tem cálculo também. Tem cálculo? Tem cálculo. Para você fazer planilhas de mídia, você tem que calcular mais ou menos a veiculação das propagandas, então você tem que fazer cálculos certos, mensuração de resultados. Então, assim, é uma coisa que não aparece muito, né? Mas eu pesquisei bastante a grade, e aí, com essa pesquisa, eu falei, não, cara, eu vou fazer PP, que é um negócio legal. E aí, né, foram 4 anos muito bacanas, a gente tinha agências, a gente trabalhava em agências, que eles falavam, né? Cria agência, né? Você criava as agências, então alguns dos meus amigos que estiverem assistindo, eles vão saber, porque era muito legal essa competição, você fazia as agências, né? Mas isso era legal, né? Porque estimulava você a fazer sempre o seu melhor. Porque falava, nossa, o que aquela agência tá fazendo? É curioso o PP, porque quando eu fiz jornalismo, né, é próximo ali, então várias bem e várias... primo, bem parente. Várias e aí no caso FKB não tem jornalismo, né? Não Mas, tem, por não exemplo, né, eu fiz o NIS, eu lembro que várias e várias matérias você faz junto com a turma de correlatas, publicidade. Sim. Várias. Não, tem umas Ali, matérias que se cruzam ali. Aí tipo, a turma era bem maior, assim, depois que desmembra, porque muitas e muitas matérias têm em comum, e aí, obviamente, faculdade junta pra ficar, né? Não, elas convergem bastante quando pega na parte de comunicação, né, de mensagem, eles convertem ali. Sim. Eles começam a separar quando vai para publicidade, vai para comercial, vai para a área, né,
de venda mesmo, né? Vender uma marca, brand e tal. E aí jornalismo vai nessa parte mais, sei lá, né? De passar uma mensagem, jornalístico, noticiário, né? Então, aí que se divide. Mas eles são bem próximos, né? Se você fazer. Bom, daí, quando eu fiz a primeira faculdade, eu falei, nossa, é legal, cara, ter um curso assim, bem robusto, né? Porque essa interação, até quem, né, que pretende entrar na faculdade, essa interação assim eu não imaginava que teria. Porque o ambiente da faculdade é diferente, não dá para explicar, quem fez sabe, porque é um ambiente totalmente diferente, né? Parece que as coisas fervem, né? Ali Dá vontade de fazer de novo. As coisas parece que é, né, muita coisa, muita informação, os amigos, então você aprende todo dia. E os professores também, né? Porque faculdade, você sabe, faculdade é o seguinte, se você quer estudar, beleza. Se você não quer estudar, o professor, tá bom, então você não vai estudar, cara. Azar o seu, né? Azar o seu, não tem muito... O importante é você pagar, né? Exatamente. E se você também fez a pública, você vai perder aí o seu tempo, que você ficou anos estudando. Então, essa foi a graduação, né? Aí eu comecei a me encantar pelos MBAs, né? Os MBAs, que também eu acho que também foi... Eu não tinha essa visão de como eram os MBAs, né? E nossa, me deu uma bagagem. Eu fiz Logística Nacional e Internacional na Exanc, Sorocaba. E era um ambiente legal, porque como eu vim de faculdade, né? Publicidade, aquela brincadeira, e você faz, né, com seus amigos. Cara, você chega no MBA, você tem lá gerentes, diretores... Você começa a brincar do cara, viu? Vamos voltar aqui pra... É outro, né? Vamos voltar aqui porque você tá fugindo muito do... Eu falei, nossa, o ambiente aqui é diferente. Aqui a coisa é mais, né? Não é que seja mais séria, mas ele requer, assim, de você ter mais atenção, porque os conteúdos são mais densos, que é uma área... são bem corporativos mesmo, né? E a escolha desse curso teve a ver com o seu trabalho? Sim, teve a ver com o trabalho, porque eu sempre, né, hoje eu estou com a parte de supply chain, logística, então me deu um embasamento assim fantástico. E aí eu descobri também nos MBAs porque o MBA, na verdade, assim, ele é um curso só que voltado mesmo para a vida real, né? Então você faz o curso, você tem interação com cases de verdade, com profissionais que já trabalham na área. Então o MBA ele te dá uma bagagem muito, muito extensa, ampla, tanto do conteúdo, né, quanto também com a interação, com o networking que você faz. E você está ali falando com pessoas que já trabalham na área ou, né, já tiveram essa interação. Então isso você aprende muito, né? Aprende demais. E também tem as pós-graduações, né? Então aí eu fiz logística, aí eu comecei a me interessar por coaching e liderança. Bem tudo a ver, né? Bem assim, parecido. Então essa área de liderança eu gosto bastante, né? De liderar, de ensinar, de passar essa questão de valores. Então é uma coisa que eu, assim... Eu tenho prazer, né, de estudar. Então eu fiz coaching como pós-graduação e liderança. E fiz também na PUC do Rio Grande do Sul, que foi online. Essa eu fiz inovação, gestão. Na PUC. E também foi um marco importante, porque aí eu fui crescendo os degraus, eu fui fazendo umas escolas mais pesadas. Então essa da PUC foi bem puxada, porque as matérias são bem densas, cara. Então, se você não se prender ali, não se propor o que você está fazendo, você fica para trás. E o EAD é complicado, é pesado, né? Então, você tocou num ponto interessante, sabe? Porque eu particularmente, eu acho que o EAD até em alguns momentos puxa mais. Por quê? Porque o presencial é normal, né? Você tá lá com seus amigos e tá brincando, conversando. No EAD, assim, você tem uma data para entregar, entregou, é sistêmico, o sistema corta no horário, você entregou, um abraço, amigo. Né? Um abraço. Um beijo, um abraço. E um beijo, um abraço. Então você não tem muita manobra ali para você. Isso você tem um recurso que você tem que ler, estudar.
Porque o presencial ainda qualquer dúvida você tira com amigo, com o professor ali, tá na hora, né? Agora o IAD eu tô fazendo uma faculdade IAD também agora. Não, Pegado, cara. você não acha que é puxado? Eu puxado sempre demais. falei, pessoal, não, presencial. Eu falo que a IAD e também você tem muito suporte, muito material. Então eu fiz diversos assim cursos. Então eu já peguei muito o que é bom, o que não é legal, o que deixa a desejar. Então, mas a IAD é bem puxado. Eu tava pensando em fazer uma EAD, mas eu tenho um pouco de medo, porque imagino que requer uma autodisciplina, né? Sim, Você falou a palavra perfeita, é autodisciplina. Eu não Se tenho você tem uma muitas disciplina, demais. não, se você tem uma disciplina assim, você toca bem. Você toca bem e você aprende, cara. Você aprende mesmo. Porque senão, você não tem outra alternativa. Se você não fizer, não estudar, não ler ali, você não vai conseguir. Mas eu sinceramente, eu acho que não vejo assim muita. Você perde, claro, né? Vamos falar o contraponto aqui. Você perde essa interação com os colegas, assim, o network. Mas em relação ao conteúdo de aprendizagem, eu não sinto defasagem nenhuma, assim. Não sinto mesmo. Pegado o negócio. É bem pegado. É bem pegado. E o que mais? Bom, aí eu fiz essas pós-graduações, né? E aí E qual que você mais gostou, assim? Assim que você... Cara, eu gostei Assim. muito de publicidade e propaganda. É? Gostei pra caramba. Chegou a atuar na área de Não, TV ou não? não atuei assim, não. Eu usei várias coisas que eu aprendi lá nas áreas que eu atuei, assim, né? Mas não... Não, nunca atuei. Não, publicidade. nunca atuei. Um negócio legal, porque eu também gostei. Porque, não sei se vocês conhecem o Castelinho Parque Aquático e tem Cesário Lange. Sei. Então, aquele bonequinho lá, aquele castelinho, foi o nosso grupo que fez. Ah, é? Foi. O nosso TCC foi... Até nosso amigo Danilo Rhodes nos ajudou lá. Então, Mas, a gente... Tipo, tinha alguém do grupo que era de Cesário Lange? Não. A gente escolheu... A gente escolheu, aí precisava fazer um trabalho de TCC. Que da hora. Aí a gente foi lá falar com o dono, né? Aí o dono gostou da ideia. Mas como que chegou a ideia do parque aquático, assim? Então, cara, Tipo você sabe assim, que... já existia o parque. Já, então só que vocês foram assim... fazer o visual lá. A identidade identidade visual era bem, né, cara, bem simples. Mas como vocês chegaram daí no parque? Vamos fazer do parque aquático. Eu acho que era, se eu não me engano, cara, agora Alguém me conhecia fugiu o a parque? memória, mas eu acho que era o Vilmar, se o Vilmar estiver me vendo aqui, acho que ele conhecia, né, conhecia mesmo o parque, e aí a gente ficava buscando um lugar, o que a gente precisa entender, né, que a gente precisava pegar uma empresa que estava precisava trabalhar bastante, porque se você pegasse uma empresa que já estava consolidada, não ia dar muito match, né? E aí a gente um dia falou, vamos lá, e vamos dar a cara a tapa e vamos falar com o dono lá. Aí pegamos o carro um dia, fomos lá, A gente chega lá, batemos né? na porta, Até não, e convenceu o dono, né? o cara é bem ressabiado, assim, e o cara, o que é isso, vocês fazem aí? Não, tal, o cara chegou, colocou a gente numa sala lá, e o cara, mas vocês vão fazer o que com a minha marca? Eu falei, não, a gente vai né, fazer um trabalho, TCC. Aí quando ele viu que era uma coisa séria mesmo da faculdade, a gente tem um documento da faculdade oficial, né, que você Sim. autoriza você fazer o trabalho, aí ele começou a se engajar. Aí a gente começou a fazer, né, tem um amigo meu que é o Mário, que manjava muito de criatividade, ele fez um castelinho, começou a fazer identidade visual e tal. E aí tiramos, para não dizer que tiramos 10, nós tiramos 9,5, se não me engano, no TCC. Mas aí nós pegamos e demos o projeto para ele, né? Nós fizemos um comercial, tal, e aí nós demos o projeto para ele e até hoje aquele castelinho é o mesmo que a gente desenhou no passado. Ele só vai agregando algumas E coisas. entrada free no parque aquático e... Direto a gente vitalícia, tava né? lá, a gente tava lá direto, o Danilão tava lá direto com a gente lá. Ah, que Tá participação legal, dele? Tem? O Danilo ajudou a gente a fazer o comercial do final do... A gente fez um comercial mesmo. Ah, é? Fizemos um comercial. Foi lá no local, fez Fizemos todo lá no legal. comercial, fizemos mesmo o comercial de fechamento lá. E Caramba, aí, que legal. Não, e aí é legal, né? Porque toda vez que eu vejo alguma comunicação do Castelinho, Do eu lembro, Castelinho pô, você ali tem o lembra, dedo né? nosso ali. Puta, Tá. bacana isso. Mas assim, a publicidade eu gostei bastante, esse de liderança, e agora o que eu tô fazendo na FIAP eu tô gostando demais. Na FIAP eu tô fazendo tecnologia, produção multimídia, né, metodologias ágeis, né, de TI.
esse realmente é um dos cursos que eu tô mais gostando. EAD também ou não? Esse é EAD, é a FIAP de São Paulo. Puta, meu sonho é fazer produção multimídia. Eu fui Cara, pra fazer na Uniso. Esse, assim, fantástico. Eu fui pra fazer na Uniso, na época não abriu turma, daí eu fui pra engenharia da computação, tipo, nada a ver com produção. Não, faço. Vi alguma coisinha, porque computação gráfica e tal, puxa alguma. Não, é fantástico, assim, a estrutura da escola é sensacional. Quando teve a apresentação da escola, né, na FIAP, eu já pirei quando os caras pegou e falou, ó, tem alguns experimentos que nós fazemos aqui e a gente vai mostrar pra vocês. Comecei a assistir, né, pô, o cara implantava um sensor no braço do cara aqui e o cara lá no Japão, aí tinha uma conexão entre eles. Então você mexia o dedo aqui, o cara lá no Japão mexia o dedo com a transmissão dos neurônios, cara. Eu falei, nossa, essa escola aqui é top, né? Então eles têm bastante coisa de robótica, né, mobilidade urbana, então assim, umas coisas que nem imaginava. Então eu achei legal também, né, porque hoje em dia, então quando eu entrei porque lá a interação, apesar que é EAD, a interação é muito grande. E quando você entra lá, o pessoal não, vamos abrir um Discord, vamos entrar no GitHub. Eu falei, nossa, cara, que é isso, velho? Não tô perdido aqui. Mas assim, eles estão bem à frente do tempo, sabe? E o que eles produzem lá, e você vê na vida real. Então, isso que eu acho bacana. Então, os projetos que você faz... Tanto é que para eu entrar, você tem que fazer uma prova, escrita à mão, e você tem que tirar uma selfie com a prova, assim, você mostrando. E qual que é a prova? Você tem que montar um projeto com fluxograma escrito e tem que mandar foto, cara. Você tem ideia? E mais uma prova de 10 questões, bem facinho, né? Bem fácil. Bem tranquila, né? Bem tranquilo, 3 horas de provinha. Só pra poder fazer o curso. Só pra poder entrar no Vai entrar. Caraca. Eu não imaginava, que eu entrei no sabadão lá, quando a professora tutora falou, em 3 horas você pode ser liberado. Eu falei, 3 horas? Mas o que eu vou fazer em 3 horas aqui? Mas tem como, porque você escrever à mão um projeto ali de mobilidade, eu acho que o tema era mobilidade urbana. Então, top, é uma faculdade, isso eu tô gostando bastante. Legal. Bacana. Vamos dar uma refrescada aí na galera aí pro... O pessoal tá compartilhando aqui, ó. Não tem pergunta ainda, né? Tem alguma coisa, Danilo? Alguma pergunta? O Como Gerson que tá? fez uma interação aqui, o Gerson Camargo Floriano. Ele falou assim, Rodrigo, eu tô lendo o livro, mas é emprestado, eu quero ganhar um. Então, relembrando, né? O pessoal que tá acompanhando aí, comenta eu quero, que no final da live a gente vai fazer o sorteio aí do livro do Rodrigo aí. Livro autografado, hein? Livro aí com sacolinha, tem uma surpresa ali dentro. Mais tarde a gente mostra pra vocês, então... Bem legal. Quem entrou depois, né, na live, né? Então comenta aí no chat, eu quero, pra poder concorrer esse livro aí que a gente vai sortear ao final. Um comentário só por pessoa, a gente vai contar, obviamente. Então, pros novos aí, vamos concorrer aí, porque vale demais a pena. Quase eu tô comentando aqui, né? Burlando, né? E quem tiver também, quiser fazer alguma pergunta aí pro Rodrigo aí, comenta no chat aí que vai ser um prazer a gente repassar essa pergunta de vocês a ele. Tipo, você, assim, porque eu penso muito assim com relação a curso, a isso, aquilo, né? É difícil você escolher as coisas, né? É difícil você, começa um curso, aí não sei se eu quero, especialmente pensando em faculdade, talvez, que é o que é um pouco mais caro e tal. Tipo, o que você aconselharia, assim, pra galera, assim, tipo... Porque, como eu falei, você chega ali, especialmente quando você termina o ensino médio, chega pra 17, 18 anos. Sim. Quero fazer faculdade, tenho condições de fazer. Que faculdade faço? Aí fica naquela dúvida cruel e, obviamente, é muito difícil você saber o que você quer e tal. O que você... aconselharia, assim? O que você... O que eu aconselho mesmo é você pesquisar muito bem a grade e o que dá match com o que você quer. Porque acontece? O que acontece muitas vezes das pessoas se frustrarem? Porque, eu vou fazer um curso de, sei lá, processamento de dados sistema. Legal, vou ficar lá digitando. Aí começa a cair uns cálculos lá, algébricos. Aí, hora que pega, né? Aí começa o cara, mas não é isso. Mas não é bem isso que eu queria, né? Então, eu geralmente quando eu vou fazer um curso,
primeiro eu tenho aquela vontade, aquela paixão, vou olhar a grade e também eu vou olhar o que eu quero fazer no mercado de trabalho, né? Porque às vezes você vai fazer um curso só por fazer, não é legal. Então, por que eu falo isso? Porque, cara, você começou um negócio, termina. Assim, o que eu nunca deixei pela metade algum curso que eu fiz. Às vezes eu nem gostava muito, assim, no finalzinho, mas eu ia até o fim. Por quê? Porque aí lá você desprendeu tanto tempo, né? E aí você nem ganhou o diploma no final, né? Então, mas a dica que eu dou é você pesquisar muito bem a grade. Porque lá na grade você vai saber exatamente se é uma coisa que você vai gostar ou não. Porque às vezes o nome, ou é a moda do momento, o status, não sei o quê, o status é legal. Mas só que na hora que você tá lá sentado, cara, não é isso que eu queria. Não é uma coisa bacana. E aí, pô, ninguém merece ficar estudando um negócio que não gosta. Aí você não vai, começa a faltar, as notas vão lá embaixo. Então é um negócio que você pesquise bem antes de fazer, assim, sabe? Eu acho que essa é a dica maior. Essa questão tem, né? Porque eu fiz engenharia, eu lembro que os 2 primeiros anos, pô, é cálculo Sim. em cima de cálculo. O primeiro semestre a turma bombando a sala, muita gente. Aí aquilo, pô, que hora que eu vou entrar, né? Aí a hora que o pessoal começa a abandonar o curso, porque você entra no específico mesmo depois do 3º pro 4º ano que você começa mesmo a pegar a parte específica, porque os dois primeiros anos é cálculo. Engenharia é tenso. Engenharia acaba sendo um negócio muito, acho que da moda, Sim. talvez o status, talvez é uma área bem remunerada e tal. Então tem muita procura da galera, mas realmente Pegar. come o pão que o diabo amassou, né? Tipo, principalmente essa questão matemática, né? Cálculos e tal, se você não gostar / ir bem com isso, meu, ferrou. Eu penso assim, já pensei um dia em fazer engenharia. Graças a Deus não fiz. Vai. Não, mas eu tinha medo, assim, eu ia bem em matemática, mas eu tinha medo de fazer, porque é difícil, e hoje, graças a Deus, eu Tanto que eu fiz uma presidencial, agora eu tô na IAD aqui pela Univesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo. Engenharia também, só que parte de cálculo, graças a Deus, já passou, eu tudo, né? Não, mas você fala, porque eu gosto muito de TI, mas quando eu fui fazer o Senac, tinha um módulo lá que era programação. Cara, eu odiava programação. Programação começou o quê? C, raiz? Não, CC, linguagem C++, C++, Visual C. Basic. Cara, eu não conseguia fazer aquilo. Eu começava a digitar, porque é um negócio chato, você tem que digitar lá. E aí você demora 2 horas para fazer uma... Pra aparecer um Hello World. Para fazer um olá, né? Aí você manda depurar, tem um monte de erro. Você manda fazer a depuração. Aí você tem que vir caçando erro aí por tá erro. caçando erro. Eu falei, não, isso não dá. Aí eu tirava às vezes as notas que não era legal, mas porque você não gosta da coisa, né? Sim. E outra, aí, dependendo do curso, parte de TI, ou C, CC, C++, Tem. é a base de toda a Base programação. todas, Então você não hoje pegou tem, ali, você... Hoje tem linguagens, assim, eu nem sei quantas linguagens tem, né? Mas na época você fazia no MS-DOS lá, para você acessar uma pasta, você tinha que colocar... Hoje você dá 2 cliquinhos lá e entra na pasta. Você entra na pasta e fala // C, 2 pontos, meus documentos, Nossa, pra mim vocês estão falando grego aqui, do lado aqui que eu tô viajando. Cara, ainda bem que você tá na viagem, porque... mas era tenso. E o legal, tipo, do TI, não sei se chegou a ver alguma coisa de redes. Fiz. Lá na Unis a gente tinha os laboratórios todos integrados, né? Sim. Então às vezes tava um curso, tava a nossa turma de TI aqui, do laboratório do lado tava um pessoal de arquitetura. Aí, pô, na aula de rede a gente conseguia acessar o computador do lado, mandava uma mensagem desligando pro pessoal e o pessoal ficava pistola, porque às vezes o cara tava fazendo um trabalho lá e apagava. Não, e logo... Na hora que você começa a entender, você fala, meu, aqui... Quando eu comecei, né? começou essa onda, assim, era fantástico você mandar uma mensagem de um computador pro outro. Nossa, aquilo ali era uma revolução. Que aí, estava lá o Felipe, oi? Aí o outro, nossa! Não é um negócio... Olha que eu lembro uma coisa engraçada, você fala do MSN, eu lembro quando me contaram do MSN, tipo assim, acho que um primo chegou, não, porque não sei o que, porque eu conversei com uma prima nossa, não sei o que, eu falei assim, como assim? Não, aparece no MSN, assim, tremia, aparece a versão online. Eu falei, nossa, mas caramba, como que você
a pessoa sabe que você tá online. Aí sabe, tipo, É, não tinha dá uma noção, viagem, assim, dá uma sabe? viagem, Não tinha dá uma noção viagem. de como funcionava, né? E, nossa, fiquei maravilhado com aquilo. Nossa, que legal, não sei o quê. Não, e nessa época aí tinha o Orkut, né? É. Tanto é que tá voltando, né? Teve acho que na Campus Party ele foi um dos convidados, né? O idealizador do Orkut. Então ele tá querendo trazer de volta o Orkut, né? Já tá meio modelando ali. Ah, não sabia. Já tá modelando. Será que volta às comunidades? Então, a ideia dele é isso mesmo, porque as redes sociais virou, tem tráfego pago ali, você fica recebendo, né, o algoritmo. E o Orkut era aquela coisa meio gente da gente, né, comunidade. Eu tomo café da manhã, não sei o quê. Aí, né? Entrava lá, né? Então, tem umas coisas assim, Felipe. Tem acontecido muitos problemas nas redes, né? Assim, muita coisa errada, muito ódio, muito, né? Não, tipo, porque tem ficado difícil, né, cara? Tipo, é um negócio da hora pra caramba, mas é um negócio também muito complicado, né? Em vários aspectos, né? a palavra é o algoritmo, porque hoje tudo é algoritmo, né? Então, os dados ali... Tá até meio ruim de mexer, né? Porque Tá. você fica vendo, às vezes, coisa que nem é o que você tá seguindo, que você tá... Mas o algoritmo fica te jogando. E algumas aquilo, e coisas você ali, né? percebe que a questão do consumismo também em cima disso, Sim, né? sim. Porque, tipo, o algoritmo percebe que você tá pesquisando um Na hora. deles. Pô, daqui a pouco você vai abrindo, só vai aparecendo anúncio, mais Vai. anúncio, mais anúncio. Isso vai instigando o consumidor, né? Você vê como a tecnologia também ela foi usada, né, para esse lado esse lado interessante de consumo. Por um lado, o lado perigoso, né? Sim, que tem sim. muito golpe hoje também em cima disso, né? O golpe é o que mais tem, né? Então, desde a época, porque um dos primeiros computadores era cartão, né? Era um cartão perfurado, que aí o exército usava lá. Aí, conforme os cartões iam ser colocados nos locais corretos, eles mandavam mensagens. Eram os primórdios da rede, né? Foi a tecnologia militar. E aí a rede foi se expandindo, e aí hoje, então, essa questão do algoritmo, e eu acho que vai piorar ainda mais, né? Piorar no sentido de a gente vai ser monitorado a todo momento, cruzar a geolocalização com o que você comprou, então, então isso fica, em alguns momentos, você fica saturado de muita informação, né? E assim, eu sempre falo isso, o algoritmo, ele até tem uma dose de ser legal pelo fato de, tipo, o que você mais segue ele vai te dar, o que você mais clica ele vai te dar ali, então, ou seja, você vai te dar as coisas que você gosta, Sim. mas sim. por outro lado, pode te criar uma bolha, fazer você achar que só existe aquela realidade, né? Só Sim, existe sim. aquilo e na verdade aquilo é só uma fatia da realidade, né? Então, isso é legal, não é, tem, né? Não, você Tem percebe isso. Contras, né? Não, você percebe isso porque uns tempos atrás, não sei se vocês viram que deu um bug no Twitter, que em algum momento lá, na hora da moderação das publicações, não ficava mostrando as publicações que são para você ou para você. Ele começou a mostrar coisas aleatórias. Aí eu comecei a olhar e falei, nossa, mas eu nunca vi esses povos aqui. Então, para você ver como que é complicado tratar isso, né? Sim. Porque aí eu comecei a receber, olhava no feed, eu achei estranho, fui buscar no Google, aí eu vi lá que estava um bug, né? Então, às vezes você recebeu umas mensagens que você nem imaginava, assim, umas propagandas, então isso norteia o seu consumo, né? Isso é fato. E esse negócio de... Eu sou usuário bastante do Twitter, eu tava vendo aqui o Elon Musk agora até tá falando que o verificado vai cobrar $8 pelo verificado. Você sabe que deu um problemão disso, né? Deu um problema sério, porque o verificados, o que ele instituiu é o seguinte, ele pegou e falou, bom, agora não tem negócio de verificados mais. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a falsificar o selinho azul. Agora você não sabe quem é o oficial e quem não é. Aí os caras voltaram para trás, só que agora já foi. Já foi, né? Desandou. Então, aí o cara pode colocar uma personalidade lá e se passar, né? Então... eu acho ruim, né? Vai tirar o selo, porque aí Sim. quem que vai querer cobrar? $8 por mês, tal, não sei o que. Mas o Blue gente Beam, falando. né? É o projeto Blue Beam, se eu não me engano. Muita gente tá falando isso aí, fala, eu não quero então, mas aí, tipo, como é que vai saber, né, nesse mar de desinformação que existe, Sim, né? sim. Quem é oficial, quem não é, né? Até perfil mesmo, né? Instituição, coisa assim, Não, sei lá. é um lugar meio complicado de você trafegar, né? Porque você tá falando de informação, né? Rola muita desinformação, não? Isso é uma coisa que é fogo, não, cara.
Não, Ah, e bacana você isso. e a gente, nosso papel é tentar passar informações corretas, compartilhar as coisas que são bacanas, né? Eu sempre penso isso, de compartilhar coisas que são produtivas, que vai ajudar as pessoas mesmo, então, legal. E assim, hoje a rede que você usa bastante. Ó, eu sou bem atuante no LinkedIn hoje. LinkedIn. No LinkedIn eu sou bem atuante mesmo, eu comento, eu escrevo artigos, eu interajo com a comunidade. O segundo é o Instagram. O Instagram também eu tenho bastante afinidade, mas o meu carro-chefe hoje é o LinkedIn. Que é uma rede... Porque o LinkedIn muito... Assim, às vezes as pessoas imaginam que o LinkedIn é uma coisa formal, que é uma... Não é. O LinkedIn, ele... Eu acho isso. Não, mas Eu acho ele meio mas é chato. por quê? Por conta, mas é isso mesmo, por conta desse, porque o LinkedIn foi comprado pela Microsoft, né? Então, ele parece que é uma coisa séria, tipo o Office 365, né? Mas você tem que, se você começa a entender a mecânica da plataforma, acho que é muito legal, porque é proximidade. Então, eu já conversei com pessoas, assim, celebridades que eu nunca imaginei na minha vida conversar por essa proximidade. Eu já conversei com quem? Autores de livros. Tem uns livros que eu trouxe aqui, depois eu comento. Conheci ele no LinkedIn. E conversa mesmo. Não sei quem conhece o site do Administradores Premium, que é o site Administradores. Ele é um dos maiores portais, quem faz administração, né? O CEO lá, eu conheci no LinkedIn, né? E bater um papo com ele assim... Não, e papo não é assim, negócio, legal, o que você acha? Tem uma sugestão? Você gostou daquilo? Então, assim, o LinkedIn, eu pelo menos assim, a minha perspectiva mesmo é que você consiga conectar mais próximo das pessoas, né? Então, Natália Arcuri também... Você mandou o livro pra ela, né? Já mandei o livro pra ela. Então, mas eu achei que o LinkedIn traz mais próximo, assim. Como que você faz tempo que você mexe bem aí no LinkedIn? Como que foi assim? Eu criei. Nem sei quanto tempo faz que tem no LinkedIn, fala a verdade. Cara, agora você me pegou. É. Viu? Não, mas o LinkedIn ele deu um up quando a Microsoft comprou. Aham. A Microsoft Colégio, comprou. coisa que é de uns 10, 12 anos? Eu acho que Mais eu ou acho menos, por aí. né? Porque aí ele virou um ecossistema da Microsoft, né? Então, cara, se você abrir o seu Outlook lá, aparece o Já LinkedIn, aparece. já é ligado, já faz as conexões com as pessoas, então aí ele deu um up. Então, aí eu comecei a descobrir a ferramenta, né? E aí comecei a postar algumas coisas, alguns artigos e foi dando engajamento, né? Fui tendo mais seguidores, mais conexões. E é uma rede, eu acho assim, ele não... Porque o Instagram, para você conseguir mesmo ter uma influência bacana, cara, você tem que postar todo dia, você tem que fazer stories, é assim, é meio alucinante ali. O LinkedIn já não, se você fazer uma postagem de um artigo ou um post no feed ali por semana, ele já te traz uns resultados fantásticos. Legal. Né? Até pelas conexões que você tem, ele faz tipo como se fosse a sua rede de relacionamento pessoal. Então, uma pessoa curte, que a pessoa tem influência, aquilo ali já cascateia, já passa para um, para outro, então ele exige menos de um resultado maior. O Instagram, hoje, com essa competição, para você conseguir ser mesmo reconhecido, você tem que batalhar muito no conteúdo e ficar fazendo stories, que o que dá engajamento mesmo é stories, né? Então... E aquilo, ter a sorte, às vezes, de ter alguma coisa que viralize ali. Viraliza, né, pra exatamente, Pra você ganhar notoriedade, né? O TikTok vem fortíssimo. O TikTok está fortíssimo. Deu uma crescida, né? Cresceu bem. O TikTok, o ponto dele é o algoritmo. O algoritmo do TikTok, ele é até melhor do que o Instagram, em alguns momentos. Porque ele realmente sabe o que você quer e ele vai te integrar o que você quer. Acho que eles estão modulando uma... E é novinho o TikTok, né? Ele é recente, não é? Ou não? Ou deu esse Não, boom? ele deu um boom, mas eu acho que já ele já existia, mas ele deu um boom com essa viralização e tal. E eu tava vendo que eles estão querendo fazer tipo um Spotify, só que do TikTok. Então você imagina como vai ser a curadoria, né? De você ter assim, esses algoritmos trabalhando ali.
eu não sei como eles conseguem, mas assim, eles têm o algoritmo é muito forte. E essa parte de publicidade, viralização é muito grande. Uma pessoa faz uma postagem no TikTok ali, do dia pra noite a pessoa vira celebridade. No Instagram acontece. Eu acho um pouco mais o TikTok difícil. Hoje é o... O TikTok... no momento, né? Hoje a rede que está mais crescendo até mais do que o Instagram e o Facebook é o... Mas é só... sinceramente, eu não conheço. Eu vejo a Thaisa mexendo lá, eu não tenho nem nada. Mas é só que, tipo assim, só tem conteúdo engraçado? Tipo, Não, tem. Não, então, exatamente, não é. É que às vezes o pessoal fala que a rede da dancinha, né? Mas não é. Tem umas coisas bem Não, interessantes tem. Mas é sempre naquele formatinho desses Sim, vídeos. sempre nesse formato. Vídeo rápido. Esse algoritmo de entrega, né? De você só scrollar para cima e tal. Então, quando você vê, você tá 1 hora, 2 horas, aí você nem percebeu. Scrollando. E na hora que você dá aquele curtido do coraçãozinho lá, os algoritmos trabalham de uma forma tão rápida. Começa a trazer só... Não, e parece que aí em segundos você começa a receber conteúdos daquilo ali. Isso o Instagram não entrega, pelo menos eu não percebo. Então os caras conseguiram chegar num patamar ali que é impressionante. E no Instagram, no LinkedIn, você aplica a questão de liderança, coach, tem alguma Aplico. coisa assim? Não, eu gosto muito, posto alguns artigos, algumas dicas de livro. Como que começou essa parte? Então, indo pra esse lado assim, meio influencer aí que eu Sim. percebo que você trabalha hoje. Tipo assim, como que começou o conhecimento que você buscou? Como é que foi isso? Pra ilustrar. Então, até como eu gosto muito de... Tanto que eu gosto de estudar, mas eu gosto muito de ensinar também. Eu gosto muito de ensinar o que eu sei. E eu falei, bom, o que eu posso fazer para entregar algum conteúdo para as pessoas também, né? Para ajudar, da mesma forma que eu fui ajudado pelo conteúdo, eu ajudar outras pessoas. Aí eu comecei a buscar essa parte de influência e tal, mas a influência em si, não como profissão em si de influência, mas de você poder influenciar as pessoas a... O Rodrigo daqui a pouco tá no Big Brother. Não, mas é interessante porque a questão de influência, eu já li vários assuntos sobre e tem uns cases. Todo mundo vai ser uma influência. Essa é a verdade. Sim, todos nós vamos ser uns influencers, porque hoje o que as marcas às vezes buscam? Isso é estudo mesmo. Os nanos, os micros influenciadores, porque eles trazem até mais engajamento do que os grandes, porque tem pessoas que têm 5 milhões de seguidores e não dão tanto engajamento quanto de 5 mil. Entendeu? Então a influência, eu acho que ele vai ser assim, todo mundo vai ser um influencer. Então eu comecei a aprender sobre isso. Eu fiz até um curso de influência digital na EBAC, na Escola Britânica de Artes Criativas. Mas não com esse intuito para eu saber mexer nas ferramentas, conhecer as redes sociais, porque as redes sociais depende do que você quer comunicar, é uma rede específica. Então, se você quer comunicar uma coisa e usa uma rede que não é legal, não vai dar aquele match. Então, por exemplo, sei lá, o TikTok. Conteúdos engraçados, viralizantes, TikTok. Mensagens rápidas, que nem você usa, né, de mensagem de textos rápidos, microtextos que são objetivos, Twitter. Influência de carreira, artigos, conteúdos mais densos, LinkedIn. Instagram, marcas, brand, Instagram. Então, e aí eu comecei a estudar a correlação dessas redes, né? E aí eu escolhi o LinkedIn para poder passar essa informação que eu tenho para ajudar outras pessoas também, né? É mais nesse intuito que eu comecei a entender a influência como uma forma de passar o que eu sei para outras pessoas, né? Legal. E quem quiser te procurar no LinkedIn, como que? É Rodrigo Silva Santana. Tem Instagram lá. também, vamos fazer um Instagram é @Rodrigo Silva Escritor. Aí eu posto bastante dicas de livros, alguns textos lá.
O LinkedIn eu sou bem atuante lá, quem quiser me seguir lá. Pô, legal. Tem bastante. Tá aí, pessoal, quem quiser, depois também a gente pode deixar Depois a gente reforça nos no final. comentários, quando a gente for fazer a postagem com as fotos lá, a gente deixa marcado as Legal, redes legal. sociais lá, o pessoal acessar. Exatamente. No Instagram, né, se alguém vê lá já quando a gente fez a arte da publicação, né, do convite, né, do episódio, né, tem lá o perfil do Rodrigo marcado, depois a gente vai publicar fotos, a gente também marca, e aí depois no final a gente reforça também Legal. esse jabá aí. Danilo, temos alguma pergunta aí? O pessoal tá interagindo, como que tá? Temos bastante interações. Luciano Proença comentou a respeito das faculdades. Por isso mesmo que eu desisti de 3 cursos na faculdade. Deve ser porque não olhou grade antes, né? Lucas Antônio, o Orkut atualmente seria uma concentralização de memes. Também, concordo. A Luciana comentou de novo aqui, o LinkedIn seria legal se tivesse memes, senão é chato. Tem uma pergunta legal da Sofia, lá embaixo, lá. Aqui a Sofia fez uma pergunta agora. Rodrigo, você tem alguma dica para conseguir fazer gestão de tempo, para estudar, ler um livro? Essa é uma dica que eu também quero ouvir. Não, tem. Aplicativo? Não, tem mesmo. Tem. Aqui me falha a memória de um livro. Se não me engano, é Matriz do Tempo. É um livro muito bom. Existem técnicas, né, de gestão do tempo. Que é uma tríade que você faz uma tríade não, né? É como se fosse um quadrado cortado, que são urgente, não urgente, prioridade e não é prioridade. Então o que você faz? Você pega esse quadrante e você divide as suas tarefas no que se encaixa nesses quadrantes. Porque o que acontece? A gestão do tempo, a pessoa fala, não tenho tempo. Na verdade é que você não está dando prioridade para aquilo que você está fazendo. Essa é a verdade. Então, eu não tenho tempo de ir na academia. Mas se você quiser realmente, você para de fazer tal coisa, deixa de assistir alguma coisa para poder encaixar isso na sua agenda. Então, geralmente o que você faz? Com essa divisão de prioridades, seu tempo lá tem X horas. Então você faz esses quadrinhos com prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, coisas que são urgentes, coisas que não são urgentes, e você vai montando a sua agenda semanal, seja no trabalho, até na sua casa, né? E você vai fazendo esses encaixes, aí você consegue dimensionar bem o seu tempo. Porque tem um exercício legal também que você pode fazer. Se o Sabino estiver usando aqui, foi uma dica bacana que ele me deu. Você já parou para pensar o seu dia a dia e mensurou o tempo? Às vezes, eu nunca tinha feito isso. Acordei de manhã, fiz tal coisa, X horas. Fui para o trabalho, X horas. Estudei, X horas. Quando você vai ver, seu tempo está fatiado em vários bloquinhos lá. Às vezes sempre tem um pedacinho lá. Nesse pedacinho que você pode encaixar um curso de inglês, encaixar um podcast, encaixar um livro. Então, eu acho que, se eu não me engano, é Tríade do Tempo. Depois eu mando para vocês. Tríade do Tempo ou Matriz do Tempo. É um livro bacana, que ele ensina muito bem. Existem técnicas mesmo, né? Os quadrantes e aí você vai chegar nos resultados legais aí de gestão do tempo. Legal. Depois tem uma pergunta aqui também da Thaís Antunes. Rodrigo, como começou essa paixão por livros? Olha, essa paixão por livros... Pergunta boa da Thaís, hein? Você sabe que quando eu pensei... Uma das coisas mais legais de quando eu comecei a escrever o livro foi o ato de ler bastante. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu gostava muito de conteúdo audiovisual, né? Então eu gostava muito de visualizar, de ver vídeos, até nos cursos. Na faculdade, eu tinha um caderno, um fichário, e eu não escrevia nada. Eu só gostava de ler, não gostava de escrever. E aí, quando eu pensei em escrever um livro, eu falei, cara, o que eu posso fazer, até juntando essa questão de querer ensinar? Vou aprender a fazer um livro, sei lá, vou escrever um livro. E aí eu começava a ver os livros, parece que tudo começa a virar no livro, né? Você começa a enxergar os autores, começa a enxergar mais, vamos dizer assim, os conteúdos começam a aparecer para você, tudo relacionado a livro. E aí,
como quando eu sempre estudei, eu precisava fazer os TCCs. Os TCCs, você precisa ter os livros para você dar bagagem para suas teses. Então, aí também eu comecei a gostar dos livros técnicos, né? Então, na faculdade eu comecei a ler bastante, mas quando eu comecei a escrever o meu livro é que eu comecei a ler mesmo com afinco. Hoje, cara, eu devo ler 1 ou 2 livros por mês, dependendo do tamanho do livro, né? São os livros menores, mas essa paixão, respondendo a Thaís, essa paixão veio desde a faculdade, quando eu comecei a fazer essa junção dos trabalhos da faculdade com o embasamento que eu tinha que ter para as teses, né? Então aí que eu comecei a gostar de ler mesmo. Mas a paixão mesmo por ler foi quando eu comecei a escrever o livro. Da hora. Antes de emendar já esse assunto, só lembrando, quem tá chegando agora aí na live, né, para assistir o episódio, a gente vai sortear alguns livros do Rodrigo aqui, autografados por ele depois, tá nessa bolsinha aqui especial, cheia de coisinha aqui dentro, que depois a gente mostra. Então comenta aí no chat "eu quero" para poder concorrer ao final, tá? Então quem tá chegando agora, não esquece de comentar no chat "eu quero", para que possa concorrer aí essa né, bacana, esse kitzinho, né? Esse kitzinho aqui, bacana pra caramba. Legal. E como que foi esse start, assim, falar, pô, agora eu quero começar a escrever? Quando que faz a sua vida, você falou, não, preciso... Então foi a ideia do livro foi em agosto de 21, recente. Faz 1 ano e pouco. Bem recente. Cara, não sei explicar, foi um start que me deu na cabeça. Assim, do nada, acho que eu tava sentado em casa, assim, na sala, falei, eu vou escrever um livro. Aí minha esposa chegou, eu falei, amor, eu vou escrever um livro. Como vocês vão escrever um livro? Eu falei, vou escrever um livro. E aí, cara, eu comecei a pesquisar sobre, né? Então, eu sempre gostei de escrever, até nas redes sociais, né, LinkedIn, artigos. Eu tenho muita facilidade de escrever, até talvez por estudar bastante, por ler muito, eu tenho muita facilidade de escrever, né? E, cara, tem um negócio legal. Teve uma vez que eu fiz um TCC em 5 dias. Caramba. Em 5 dias eu fiz um TCC. Sentei assim, as coisas parecem que fluem assim, né? É engraçado, vou escrevendo, né? E aí eu nunca me esqueço, porque tem correlação à questão da escrita. Quando eu fiz o MBA da Exanc, tinha que entregar um trabalho de tese, né? Lá. E aí, isso eu nunca vou me esquecer, porque aí a professora que era a nossa tutora, que eu sempre escrevia, né, os trabalhos do grupo, né? Normal. Ela leu o meu trabalho, aí um dia ela me chamou e falou, o seu TCC é tão gostoso de ler, parece que eu tô lendo um livro. Eu fiquei aquilo na cabeça, né? Por quê? Ela falou, é uma leitura gostosa, você escreve de uma forma que não é técnico, mas também não é evasivo. E aquilo ali ficou adormecido, né? E aquilo me marcou, por incrível que pareça, me marcou aquilo. E já faz tempo que eu me formei. E aí, em agosto de 2021, eu tive a ideia do livro, eu falei, bom, o que eu posso escrever? Vou escrever sobre desenvolvimento pessoal, né? Soft skills e hard skills, que são assuntos legais, que eu domino bastante, né? E aí, eu comecei a procurar como fazer isso. Não tinha a mínima noção, zero. Porque assim, que às vezes você imagina da escrita que você precisa ter uma editora. Eu preciso ter uma editora. Hoje é possível, né? A gente pode até comentar algumas formas de você mesmo fazer o seu próprio livro. E eu falo, qualquer um pode fazer. Não é mas qualquer um, cara. Não tem isso. Qualquer um pode escrever um livro. É só você ter a disciplina de escrever. Então eu tive esse desejo e eu comecei a buscar. Então o que eu fazia? Eu escrevia e em paralelo eu pensava, como que eu vou publicar isso? Não sei. De alguma forma eu vou ter que aprender a como fazer a publicação, o mercado editorial. Cara, não tinha a mínima noção. E aí eu ia escrevendo, então eu estabelecia metas para mim, né? Eu falava, bom, todo dia eu vou escrever X páginas e até o final de X período eu vou ter um livro pronto, né? E aí eu fui descobrindo que não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim. Porque quando você
vamos falar para a parte cronológica de um livro, né? Você escreve o livro e tem várias etapas. Não é só você publicar, publiquei. Você publica o livro, aí você tem que passar por uma revisão técnica, aí você faz uma leitura crítica, aí depois você faz essa leitura crítica, tá tudo beleza, você vai para diagramação, aí você vai fazer capa. Eu conheci que existia a profissão capista, eu nem sabia, existe uma profissão capista, o cara só faz capa de livro, né? E aí eu fui descobrindo essas etapas. E você escreve, aí você tem que submeter a CBL, que é a Comissão Brasileira do Livro, se não me falha a memória. E aí eles dão essa validação para você ter porque o meu livro é registrado, então ele, se você for em qualquer biblioteca nacional, ele vai ter o código de barras lá, que você consegue. Mas assim, tudo pesquisando no Google, falando com as pessoas do LinkedIn, conheci muita gente que me ajudou, né, a saber como escrever, como publicar mesmo o livro. E a cada etapa... Opa, secou a garganta aqui. Pera aí, não, tranquilo. A cada etapa que eu ia aprendendo, eu ia conhecendo mais o mercado editorial, né? E aí eu descobri formas de publicação que você não precisava de uma editora. Então hoje o meu livro é publicado pela Wiclap. O Wiclap é uma startup que você posta lá o seu livro, né? E eles fazem toda essa comercialização para você de publicar o livro. Tem uma plataforma em 3D que você consegue enxergar o seu livro, como ele vai ficar. E aí você pode postar ele na plataforma e na Amazon também, né? E aí eu fui descobrindo mais ferramentas de como eu poderia disseminar esse livro em muitos locais, né? Então ele está no Submarino, na Americanas, tal. Mas o processo de escrita é muito legal, porque você vai escrevendo e aí vai vindo os insights. Mas o desafio maior é que as coisas não fiquem desconexas, né? Você tem que ter... O meu professor brincava isso aí na faculdade, cara. Uma coisa tipo assim, linguagem, pensando em jornalismo, né? Mas faz sentido. Linguagem jornalística. Você pode relatar os assuntos, mas você tem que pôr ali, tipo, o molho que ele falava, tipo, senão fica... Não agrupa, né? Os raciocínios, né? Não, você tem que ir conectando, né? Não, o que faz... Imagina escrever um livro, cara. Pô, tipo, não é um comentário de 200 caracteres, não. É porque acontece, quando a pessoa vai ler um livro, eu mesmo sou assim, eu começo a ler o livro, as primeiras páginas ali que vai te prender, te prender, né? Você tem as técnicas para você de escrita que você prende e tal, mas eu acho que você tem que escrever o livro com fluidez, fazer do coração mesmo, escrever o livro, depois nas correções, né, na diagramação você corrige. Para você não ficar, você não ter aquele bloqueio criativo. Ficar enroscando, né? Isso, você ficar pensando muito. Não, eu tenho que escrever desse jeito, porque... Então aí você acaba tendo um bloqueio, então você tem que escrever. Sai jogando, escrevendo, tendo as ideias, agrega... Na verdade, assim, o livro, hoje ele tem, acho que são 18 capítulos, até me deu um branco agora. Mas no começo era para ter 14 ou 15. Eu fui agregando esses capítulos no meio do caminho lá. Falava, eu acho legal colocar um capítulo a mais. Aí eu ia pesquisando e escrevendo. Então, o mais difícil mesmo foi saber como publicar. Isso eu acho que foi um dos maiores desafios, né? Porque você não tem a mínima noção. Eu fiz um curso, o cara vai fazendo um monte de curso, mas eu fiz um curso de escritores, né? O curso chama Escritores Influentes, né? Como você escrever, quais as técnicas utilizar. Aí eu comecei a me aprimorar mesmo, né? Mas o livro foi um processo bem bacana, né? De você poder ver as pessoas lendo uma coisa que você escreveu, né? E uma coisa bem marcante para mim que foi legal, que eu acho que eu fiz uma parceria no Instagram mesmo, né? Divulgação do livro.
E aí uma pessoa comentou assim, esse livro eu conheço, meu professor indicou lá no curso que a gente fez. Eu falei, como assim? Indicaram um livro? Como assim? Da onde essa pessoa? Aí eu comecei a entender a força que isso tem, né? De você escrever, a pessoa tá lendo ali e as pessoas falarem, cara, eu aprendi tal coisa com que você escreveu. Eu uso na minha vida. Putz, da hora. Isso eu acho que impresso, não, né? é muito gratificante, é sensacional, né? Então, assim, os feedbacks, né, dos meus pais, que acharam o máximo escrever um livro, né? Mas isso é um momento muito marcante, assim, que eu colho frutas até hoje. Legal. E o livro, para quem não ganhar no sorteio, queira comprar, Não, ele tá... nas plataformas. Quer abrir aí um... Vamos abrir, vai. Abre aí, vamos mostrar aí Vamos pra aí, Felipe. galera aí. Você que é o... Vamos lá. Esse aqui já é a versão nova, hein? Tá legal. E a capa, assim, de quem fez esse capista? Foi ou você- uma capista. Uma capista? Uma capista. É. Ó, sim, pai. Ó, livro, da hora a capa. A outra capa é laranja, né? Era laranja. Isso. Quer mostrar o que tem mais no kitzinho? Vamos mostrar pra galera aí. Quer ó. mostrar o kit, velho? Vai, mostra aí o Tem uma kit. sacolinha bonitinha aqui, né? Uma sacolinha de pano. O Lucas que vai gostar, uma sacolinha É sustentável. sustentável essa sacola aí. Né? Aí uma agendinha, né? É um Bloquinho de anotações. bloquinho, né? Ó aqui. Que legal. Daí tem identidade visual dele e tal. É, tem o livro tem uma marca capítulo ali e tal. Tem até o marcador de hábito atrás, ó, pra você... Legal. Tá Nossa, a parte de trás aí. Pra você controlar a sua leitura, sabe? O hábito de ler. Puta que legal, cara. Nossa. É, bacana. E Legal. Tá na segunda edição isso? até Segunda edição. Para quem não sabe, né, o nome do livro, né, como desenvolver suas hard skills e soft skills. O que são hard skills e soft skills? Explica pra Vamos galera lá, aí, vamos lá, porque então. que eu não sabia também, você já me explicou, mas eu esqueci. Não, mas vamos lá. Deixar aqui, mostra ou não? Não, o conceito de hard skills e soft skills é bem recente, apesar de ser uma coisa que já é falada há muito tempo, mas ele ganhou muita notoriedade agora, né? Então, hard skills é o seguinte, tudo que você aprende, os cursos que você faz, o que você lê, são, vamos dizer assim, são habilidades que você aprende e consegue aplicar na prática mesmo ali de leitura, de cursos. Essas são as chamadas hard skills que eles chamam, né? As soft skills são as habilidades emocionais. Por exemplo, exemplos, tá? Criatividade, inteligência emocional, empreendedorismo. São coisas assim que intrínsecas, né? Você não... o Felipe é criativo, mas como ele é criativo? É meio abstrato, né? E exatamente. São habilidades abstratas. Comunicação verbal, não verbal. Então, essas habilidades juntas, as duas habilidades, aí que você consegue fazer uma conexão legal, né? E muita gente fala que as hard skills estão mais em desuso, hoje o que se fala é mais de soft skills, que são habilidades emocionais. Eu discordo de uma parte, porque sem as habilidades hard skills que eles chamam, que é essa habilidade palpável, né, que você não tem as outras habilidades, né? Então, na verdade, a ideia dessa junção que eu tive foi que eu também não vi livros nessa área. Eu já vi livros só de soft, hard skills e soft skills não tem, assim, pelo menos até a última vez que eu olhei não tinha. Então eu pensei em fazer uma coisa diferente, só que juntando as duas habilidades, sabe? Essa foi a ideia principal do livro. E esses outros livros que você É, trouxe pra pra gente aí? Vamos lá, gente. Vou pegar esse aqui primeiro. Esses não vai sortear, tá? Vai só Esses as é dicas, só tá? dica. Esse aqui é os meus, né? Esse é só dica. Tem câmera pra mostrar aqui? Ou melhor? Tem, aqui, ó. Tá, então esse livro aqui é do... Quer mostrar aí? Eu vou falando? Esse livro é do Luciano Santos, tá? Eu conheci ele no LinkedIn. Como ser egoísta na sua carreira. O que esse livro me ensinou aqui? É que você tem que fazer a sua própria carreira, né? Então ele conta alguns cases interessantes aqui
porque ele já trabalhou no Google, se não me engano no Facebook também. Então ele traz alguns insights de como você atuar no meio corporativo, como você agir em determinadas situações. Ele fala sobre equipes, sobre você conseguir trabalhar num ambiente mais saudável, como você se portar como profissional. Então é um livro muito legal, que ele traz muitas práticas assim, que você lê o livro, você se reconhece muito em algumas coisas. Então, seja egoísta na sua carreira, é que você tem que fazer a sua própria carreira, é isso que ele quer dizer. E ele é um cara super gente boa, já falei com ele, então achei legal indicar. Show. Os outros? Vamos lá, esse livro aqui, quer mostrar aí? Pense de Novo. Pense de Novo, do Adam Grant. Esse livro é muito bom. O que esse livro traz? Até o próprio título diz, né? Ele faz uma reflexão para você pensar de novo sobre determinadas situações, porque às vezes você tá com aquilo tão na sua cabeça que aquilo é uma verdade absoluta que você não para imaginar, será que é realmente uma verdade absoluta? Será que eu não posso rever os meus conceitos e mudar? Então acho legal que ele traz alguns cases, por exemplo, alguns debates, algumas palestras que tem duas pessoas com pensamentos totalmente diferentes e que elas fazem os debates e que uma acaba cedendo os argumentos das outras, só com o poder da influência, da argumentação. Esse livro é muito bom, indicado até pelo Bill Gates aqui, então esse livro é top. Bacana. E por último aqui, esse livro aqui é bem novo. Esse livro aqui é de crowdfunding, que é financiamento de livro. Eu vou explicar já, tá? Por que eu trouxe ele aqui também? Por quê? Quem tem o desejo de escrever, existe algumas plataformas como o Catarse, de financiamento coletivo. O que você faz? Você pega um projeto, você coloca esse projeto lá e você faz toda a programação, e aí os incentivadores eles ajudam você a financiar o projeto. Então para eu publicar esse livro foi publicado lá, né? Eu tenho que alcançar uma meta de X reais. Então as pessoas, né, elas fazem os investimentos, né? E aí você consegue financiar o seu projeto editorial, o seu livro. O meu livro não foi feito assim, mas eu descobri há pouco tempo, então é uma forma de democratizar quem quiser escrever um livro e acha que é difícil, às vezes não está conseguindo. Então esse livro ele é bem completinho, ele te mostra passo a passo como você publicar um livro sendo financiado por uma comunidade, assim. Tá legal. Da hora. Acho que temos algumas perguntas aí. Danilo, você quer passar pra gente aí, o pessoal tá comentando? Vamos lá? Natália Guiar comentou aqui, Rodrigo. Qual foi o seu maior desafio em conciliar trabalho / escrever o livro? Olha, pergunta legal, hein? Pergunta bacana. O que eu fazia? Porque assim, o processo de escrita, ele não pode ser um processo... Apesar que você tem que ter metas, não pode ser um processo muito regrado, senão não fica legal. Então o que acontecia? Hoje eu estou inspirado, fazia 10 páginas. Hoje não estou inspirado, fazer um parágrafo. Então eu sempre conciliava isso no trabalho. Geralmente eu escrevia, eu sou bem produtivo logo cedo. Então às vezes fim de semana assim eu escrevia, e às vezes à noite, né? Então essa questão de conciliar o trabalho e a escrita você está, quando você for escrever, preferencialmente quando você vê que você está bem produtivo. Um dia que você está cansado, parece que as coisas não fluem, as palavras não se encaixam, os textos ficam pesados, então você tem que sempre estar assim, vamos dizer, bem com você mesmo naquele dia, para você conseguir conciliar da melhor forma possível, para quando você sentar para escrever, que seja produtivo, né? Que seja assim, que você vai escrever e vai sair um negócio legal, para não ter retrabalhos. Porque se você começa a escrever 10 páginas, mas tem que reler as 10 para fazer um monte de retrabalho, perde o flow, né, que eles falam, perde aquele flow de você estar naquela concentração máxima.
Então, o bacana é você manter a escrita quando você tiver uma vibe legal. Acho que essa é a melhor ideia. Tem mais alguma, Danilo? Na área Quintino fez uma interação aqui, hashtag Rodrigo faz meu TCC. Ó, esse TCC Foi em 5 dias, né? Legal. E o livro esqueci de falar, mas o livro eu escrevi em 40 dias, cara. 40 dias de... O livro eu escrevi em 40 dias. O mais difícil foi publicar, mas essa escrita foi 40 dias. Só pegando um gancho aí. Você fez a escrita, depois vamos dizer, uma parte da parte mais crítica, uma releitura, né? Antes de você publicar. Não, aí você mesmo fez? Aí você tem que procurar profissionais. Existem plataformas. Eu gosto muito de startup, eu acho muito legal as ideias inovadoras, assim. Então, eu conheci algumas startups que você posta o livro, eles fazem a leitura crítica, né, do livro. Leitura crítica, isso. Aí eles fazem a leitura crítica, eles falam onde tem que melhorar, você faz as correções devidas, aí faz a correção de português, né. Então, são profissionais, tá? Então, tanto é que esse livro é a segunda edição, alguns conheceram a primeira edição. Eu senti uma evolução muito grande, porque eu comecei a entender mesmo os profissionais que fazem isso. A capista, se não me engano, que fez essa capa, ela trabalhou na editora Alta Books. Tem vários livros famosos, né? Então, e eu conheci como? No LinkedIn também. Legal. Né? Então você vê que a rede funciona, né? Funciona muito, assim, 90% do livro foi tudo ali. Conhecendo as pessoas ali, os profissionais. Diagramação também, uma empresa que fez. Também. Você passa algum princípio de ideia e eles vêm... A diagramação vai dos princípios. É legal, essa pessoa que fez a capa fez também a diagramação. Por quê? Para ter essa sinergia no projeto, entendeu? Para você fazer, senão a capa fica com visual, a diagramação fica coisa diferente. Coisa que aconteceu no meu primeiro livro. Eu não tinha essa noção, então eu fiz uma parte num lugar, parte em outra, parte em outra. Aí fica meio... né? Você não consegue dar essa unidade. Mas tem vários profissionais, assim, tem profissões que nem sabia que existia, mas que são importantíssimas para quem quer lançar um livro. Legal. Tem uma pergunta do Luciano Proença. Ele pergunta qual a motivação você teve para iniciar o livro. Tá. Ele quer iniciar um e-book de fotografia e montar um workshop, mas ele não consegue ter esse pontapé inicial. Qual a dica? Luciano, cara, a dica que eu te dou é começar. Quando você começa, porque assim, quando você vê todo dia ali, e isso é um negócio bacana, dá para ele fazer coisas fantásticas com essa ideia de fazer um e-book de fotografia. Porque hoje existem plataformas, também startups, voltando lá, que você consegue fazer o livro, e aí o livro fica tanto impresso quanto digital, mas no caso dele, como é até mais, ele vai conseguir fazer de uma forma melhor, porque não tem tanta escrita. O dele vai ser um projeto gráfico que vai ser o cerne ali do negócio. Tem profissionais também que fazem isso, tá? Diagramação de imagens. Então, a imagem tem que ser colocada dessa forma, essa aqui menor, essa grande, essa foto aqui. Então, a ideia que eu dou, a sugestão que eu dou para ele é ele começar a fazer os primeiros esboços. Cara, pode fazer no Word mesmo ali. Faz o quê? O esqueleto. Faz primeiro o esqueleto. O boneco que eles chamam, eu aprendi que boneco é o nome que dá o primeiro esboço do livro, né? Mas você faz o primeiro boneco. Se quiser fazer umas plataformas mais próximas do que vai ficar na realidade, é melhor, porque aí você já vai ter uma noção do como vai ficar o projeto final. Mas aí ele vai encaixando as fotos ali, faz a questão, simula um livro. E procura os profissionais ali que podem fazer diagramação, só que no caso dele é voltado para o visual, para projetos gráficos, porque ele vai trabalhar com essa questão de imagens e fotos. Mas se você começar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas é que tem que dar o primeiro passo. Eu também demorei para começar a escrever, mas quando eu sentei também, porque é um negócio que te dá, você quer terminar, você quer ver um negócio na sua mão, então é uma motivação sua mesmo que você vai conseguir. E vai trazer vários frutos para ele, não tenho dúvida. Legal. Último, tô vendo que tem gente chegando agora, então quem quer ganhar um livro autografado do Rodrigo, esse livro que a gente apresentou junto com o kit, aí bolsa,
vem a agendinha e tal, comenta aqui no chat eu quero, que a gente já vai sortear aí um livro, né? Então escreve, não perde tempo, porque o tempo está acabando. E quando você falou do início da escrita e tal, você falou da questão da família, tipo, pai, mãe, ficar Sim. super orgulhoso. Quando chegou o material pronto, qual que foi a sensação? A hora que você apresentou pro pai, pra mãe, pra esposa? Ó, eu chorei na hora que eu vi. Eu chorei porque quando eu vi assim, falei, parece que quando você pega na mão, né, que vem da gráfica, você fala, cara, não é possível, como eu consegui fazer isso, né? Sim. Você começa a folhear. E o incentivo da família? Eu lembro, minha mãe, meu pai mandou mensagem pra mim, várias pessoas mandaram mensagem. Como assim você escreveu um livro? Que legal. Então, mas assim, quando eu recebi eu chorei, né? Isso é fato. Quando Deve eu ser, peguei né? na mão, assim, que aí... Da hora, né? Você sente uma satisfação muito grande, que é uma coisa... Porque não vou dizer que é fácil, que não é fácil. Escrever um livro não é fácil. E ele tem, se não me engano, 180 páginas, 190 páginas. É página pra caramba. Caractere pra arrebentar, né? Caractere pra arrebentar. E o legal é que no finalzinho aqui ele tem um... Ah, legal, ele tem um planner. Eu planner, pensei em colocar um planner planner, mensal. até pra você conseguir traçar suas metas, né? Dentro do livro tem essa questão de Tem. traçar as metas, Tem tal, alguma metas, coisa. tem dicas de, sei lá, aplicativos, Vamos dicas dizer que de você livro. tá lendo e você consegue aplicar no Consegue. próprio livro. Você Legal. lê o livro, você aplica e você consegue... Eu pensei ser bem assim, vamos dizer assim, didático, né? Não quis fazer uma leitura escrita, eu quis fazer um livro para você estar lendo uma revista. Essa é que é a ideia. Para não ser uma coisa pesada, amorosa. Mas com esse aprendizado, hoje eu tenho ferramentas mesmo de escrita, profissionais mesmo, que eles cronometram o tempo, tem as metas, os caracteres que você mencionou, Felipe. Mas você aprende no dia a dia, né? Sim. Mas aí você consegue fazer uns projetos mais legais. E aí, tipo assim, escreveu o primeiro livro e tal, né? Você falou que essa é a segunda edição, mais aperfeiçoada. O que você vê assim pro futuro nesse aspecto de escritor? Cara, na verdade Qual que é a eu sua não pretensão? falei Mais muito pra livro, ninguém, né? não falei, mas eu já tenho um livro já praticamente, o segundo já 80% pronto já. Não tem problema falar, ele vai ser um livro de finanças pessoais, mas ele é mais voltado para, vamos dizer assim, uma linguagem bem acessível para quem nunca mexeu com finanças. Então ele já está 80% pronto. Esse foi mais fácil, porque eu já sabia o caminho das pedras, né? Sim. Então ele já tem o boneco dele pronto, a capa desenvolvida. Legal. Depois eu passo para vocês como Até começar. eu tava dando uma fuçada no Instagram, no teu Instagram Sim. antes do podcast, eu vi que você fez uma menção lá do livro do Primo Rico. É algo nesse sentido ou não? O Primo Rico... Do Primo Rico, esse livro eu cheguei a ler, achei bem ótimo, legal. do cara. 1.000 milhão, né? Isso. Excelente livro também. O Primo Rico, ele é um livro bem técnico, né? Denso Esse vai ser mesmo. uma linguagem mais... Não, esse é mais acessível. É uma leitura assim para você ler como se estivesse lendo um gibi mesmo, que ele... O que eu tentei trazer? Uma linguagem que seja fácil das pessoas entenderem. Porque é difícil você falar, você vai aplicar nas bolsas de valores, não sei o quê. Cara, coisa chata, né? Mas quando você escreve de uma forma mais atrativa, uma linguagem mais leve, aí as pessoas, você aprende e você nem percebe. Então essa é a ideia do livro, né? Trazer um livro bem burocrático, assim, uma linguagem bem acessível para que as pessoas consigam fazer suas finanças pessoais, Legal. né? Progredir nessa área, que é uma área que eu gosto bastante também, que eu domino bem. Então esse segundo livro aí que você está falando é também uma espécie de autoajuda, vamos dizer assim, uma Sim. espécie de né? Sim. Você pretende seguir nesse perfil ou tem algum outro perfil que você também vislumbra assim nesse lado de... Já comecei a brincar com ficção. Comecei a escrever algumas páginas de ficção, né? Mas esse aí já é uma outra pegada, por isso que eu perguntei. bem embrionário e realmente é uma outra pegada total. Daí é criatividade, Não, né? esse- Aí Apesar que assim, é muito legal, porque você escreve, você não tem amarras, você pode escrever o que você quiser, cara, é uma ficção, entendeu? Então, aí eu comecei a escrever, né,
Mas isso é bem embrionário, assim, é uma ideia que eu tive. Mas eu achei bem satisfatório pela questão de você não ter muito Não tem preso limite, né? Não Você tem limite, né? você pode escrever o que você quiser, é uma ficção, já está falando, é uma ficção, né? Então, esse é um processo legal também, que logo aí eu acho que aparece, surge um livro. É uma coisa que você pretende também, talvez... Sim, porque a minha gama de leitura, aqui no podcast eu trouxe uns livros voltados para desenvolvimento pessoal e tal. Mas eu sou bem eclético, assim, eu leio livros desde romance até um livro de ficção, até terror, eu gosto de dar umas misturebas, assim, né? Até para despertar essas formas de escrita diferentes, que cada escrita é diferente, né? Cada público é diferente. Público geek, né? Que eu gosto também, a cultura nerd, eu acho legal. Então, só que são públicos diferentes e focos diferentes, né? Danilo tava falando, né? A gente tava conversando naquela hora, você tava falando também que tem umas coisas rascunhadas, né? Uns 3 livros que eu comecei e não terminei ainda. Termine, cara, pelo amor de Deus, termina o livro. 3 ficção. Não, eu tiro o chapéu, porque aí é outra pegada e tem que ser criativo, então. Esse é mais difícil. Chapéu pra vocês aqui. Não, esse é mais difícil porque... para fazer o elance o elance da escrita é mais difícil. Ser atrativo, né? Esse é mais difícil, tornar... porque se você lê um livro ali sem pé sem cabeça, aí um personagem que você criou, você matou o personagem, mas ninguém sabe como que ele morreu. Então esse é mais difícil, eu acho que é mais complicadinho até. Legal, e aí, vamos sortear um livro já? Vamos lá. Então só para explicar para o pessoal de casa, quem foi comentando, o Danilo aqui nos bastidores foi escrevendo o nome de vocês ali, então a gente fez uma sequência aí, numerando quantos comentários a gente teve, né? Com a palavra-chave aí, eu quero. Sim. Então o Danilo vai falar pra gente quantos comentários tivemos. 24, é isso? Tivemos 24 comentários até o momento. E a gente pede pro nosso entrevistado aí fazer a escolha do número 1 ao 24 pra ver quem é o primeiro sortudo ou sortuda. Gostei, que vai levar esse kitzinho aí. É um sorteio totalmente, né? O Rodrigo nem esse sorteio é bom, porque eu não tô vendo nada aí. Nem tá, né? O Danilo tá ali anotando, então... Vamos lá, então, vai. Canta uma pedra aí. Número 15. Número 15. Vamos lá, número 15, Marilda Holtz. Ganhou o livro. Ó, legal. Já autografo já. Vou mostrar aqui, ó, pra dizer que não tá... Porque é minha mãe que ganhou. Tá aqui, ó. Marilda Holtz, número 15. Dá pra ver? Aí mais um agora? Então legal, então Marilda, depois a gente vai agendar a entrega aí, não precisa nem agendar, né? O filho tá aqui. O filho já leva já. Vamos lá, o próximo número então. Vamos fazer mais um agora ou sorteamos mais no finalzinho? Quer esperar mais um pouquinho? Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um então pouco, vamos lá. E relembrando o pessoal que tá entrando agora aí na nossa live, vai comentando eu quero aí. Dá tempo pra participar aí do segundo sorteio. E assim, Rodrigo, pensando assim, tudo isso que a gente conversou até aqui, falando de futuro, assim, o que você vislumbra pro futuro, assim, no aspecto talvez do conhecimento, no aspecto desse lado influencer, no aspecto do lado escritor, o que você compilando tudo isso, assim, como que você... Bom, eu sempre falo para os mais próximos aqui, eu quero ter 90 anos e estudando aí, né? Quem sabe eu começo a faculdade aos 90 anos. Mas a ideia é que eu continue estudando, né? Aprendendo cada vez mais. E eu gosto muito dessa parte de me ensinar, até no trabalho, né? Essa questão de liderança, eu gosto bastante de passar o meu conhecimento para o próximo, liderar, então é uma coisa que eu gosto bastante. A questão de escrita é uma paixão que eu descobri, né? Eu acho que é legal você poder escrever e eternizar isso, né? Porque quando eu não estiver aqui, meu livro vai estar ainda, né? É uma coisa que se eterniza, né? Como diz, se você plantar uma árvore, escrever um livro, né? E ter Sim, um filho ainda. Fica, né? É legal que você comentou, né? Que veio o comentário de alunos, né? Falando, pô, meu professor indicou seu livro. Tal. Não, esse foi... Eu falei, deve ser muito gratificante, né? Não, é legal, Então, essa coisa gratificante das pessoas receberem um livro autografado,
né? Eu acho legal para a pessoa guardar ali como recordação. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Ele está muito ligado a essa questão de escrita, então eu pretendo escrever outros livros, né? E tentar passar mais informações, mais conhecimento. Então acho que o que eu vislumbro do futuro é ser esse Rodrigo que mantém essa... Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito humilde, né? Eu sou muito humilde e eu gosto de passar esse conhecimento para as outras pessoas. E, cara, o que eu penso? Você não vai levar nada daqui. Não vai levar nada. Agora, o bem que você faz para alguém, uma coisa que você ensina para outra pessoa, para você às vezes é uma simples escrita num livro. Mas às vezes para a pessoa, salvou o dia da pessoa. Sim. Entendeu? Então, tem uma passagem legal quando eu fiz as palestras aqui na escola. Então, quando você vê as pessoas, cara, assim, gratas por você ter partilhado um pouco do seu conhecimento, você saber que você está plantando uma sementinha para as próximas gerações, tanto no ambiente corporativo quanto para a sociedade, cara, eu acho que isso é uma coisa que você leva para sua vida inteira. Eu acho que eu pretendo seguir sempre nessa mesma vibe que eu tenho, né, de pés no chão, de ser um cara comum, né, mas que eu possa ajudar outras pessoas também a conseguir crescer na vida. Acho que é isso. Legal. E pegando esse gancho, você vê no futuro lecionando dentro de uma sala de aula? Cara, tem essa vontade ou nunca pensou? Eu acho legal. Eu acho legal você partilhar conhecimento. Eu acho bacana você partilhar. Eu tive essas experiências, né, das palestras. Eu achei legal você poder, né, passar um pouco do seu conhecimento. Então, eu acho legal você poder disseminar isso. Eu acho que é uma coisa que eu acho bacana. Eu acho legal. Isso é uma coisa bem comum, né? Você falou. Mentoria. A gente tem visto bastante isso em escola, né? Agora esse formato P aí. As escolas têm feito bastante isso, né? Não, Ele mexe, eu vejo umas fotos das escolas. Não, é aqui, muito né? interessante, porque você... Bacana isso, né? Levar pra sala de aula, né? traz para a realidade dos alunos o que na vida real mesmo, e né? cai aquilo que a gente comentou, né? Muitas vezes, eu falo assim, na nossa época que não tinha toda essa estrutura sim. a gente saía do terceiro ano do ensino médio totalmente perdido, né? Sim. O que eu vou fazer de faculdade? Agora é interessante que eles têm um projeto de vida, então ali eles já se dividem em grupos, né? Cada um dentro da sua característica, vamos dizer assim. Sim. E muitas vezes já sai dali com uma opinião formada, não fala, não, eu tenho vontade de cursar tal área. Eles trabalham isso durante esses anos da escola. Então eu achei muito bacana até a Cris veio aqui no episódio, então a gente começou a conversar. Achei bem legal essa estrutura do PEI, né? Não, é interessante porque eles também, quando a gente foi lá, a gente sentiu, por exemplo, ensinar a fazer um currículo, né? A pessoa, como que ela entra no mercado de trabalho, porque é muito fácil você falar, como que a pessoa vai entrar no mercado de trabalho, mas se ela não tem a primeira oportunidade, como que ela vai fazer? Sim. Então, é difícil, você tem que dar a oportunidade para as pessoas, né? Então, se você tem esse poder, eu acho que você tem que acreditar nas pessoas e dar essa oportunidade. Então, quando você consegue ajudar de alguma forma, nossa, é muito bacana que quando a gente saiu das palestras, assim, os alunos, alguns já começaram a esboçar os currículos, já queria fazer. Então, isso, uma sementinha que você plantou ali, você tá vendo que né, de repente a pessoa vai arrumar um emprego ali, vai salvar a família, né, de ter o sustento. Cara, isso é sensacional, eu acho. Questão de currículo, já que você tocou no assunto. Hoje o LinkedIn é uma... Sim. Né, acho que a procura de grandes empresas, vamos dizer assim, está focado ali, né? Porque assim, o currículo... Que dica você dá, né, para quem Sim. tá assistindo e fala, não, quero montar meu LinkedIn, quero que seja atrativo para as empresas. Não, eu recomendo fortemente que você crie um perfil no LinkedIn. Não estou falando para ser como eu, que é atuante, mas pelo menos crie. Crie o primeiro esboço, coloca as informações corretas. Por quê? Porque você ganha visibilidade ali. Você pode fazer a conexão com pessoas chaves da tua área que pode te dar uma oportunidade. De repente você escreve alguma coisa ali, algum comentário, o seu futuro empregador está aí te vendo.
pode sair uma proposta de trabalho. Então o LinkedIn, eu acho que... E hoje, o LinkedIn é universal. Então, assim, hoje eu acho que você tem que criar um perfil. Não digo para você ser atuante, mas tenha. A questão do currículo, hoje ainda tem os currículos impressos, né, fato. Mas hoje, várias empresas, eu já também aprendi muito sobre, li muito sobre, o currículo está bem sendo monitorado por máquinas, né? Machine Learning. Então, o que acontece? Às vezes você posta um currículo nessas plataformas de emprego, você tem que colocar as palavras-chave corretas. Eu quero uma vaga de tal, você tem que escrever o currículo e colocar sempre algumas palavras-chave ali no meio do texto. Dá um jeito de um negócio ali ter um contexto. Porque na hora que imagina, tem empresas que tem milhares de currículos por dia, né? Ninguém vai ficar lendo o seu currículo inteiro. Faz a busca. A máquina faz a busca, pega as palavras-chave, faz o match ali com o perfil da vaga e sobra, desses milhares, sobra 10. Então, sugiro que você faça o currículo preferencialmente Word. Por que Word? Algumas ferramentas, a não ser que na plataforma te peça isso. Algumas plataformas não conseguem ler o PDF. O PDF é um arquivo fechado. Então você coloca lá, às vezes ele ia ter... Sério? Bom ponto. O PDF, ele rejeita o PDF porque a máquina não consegue ler. E aí o Word sim. Porque eu já tinha lido essa questão de passar no PDF justamente para ficar um negócio fechadinho. Você tem que mas ver... tem esse outro ponto. Você tem que ver qual é a plataforma, como a plataforma te pede. Mas se você não ter isso, é melhor você mandar em Word. Que aí você tem certeza que vai ser... as pessoas têm medo, mas vai editar o currículo, não tem nada a ver, você vai postar ali. Nossa, geralmente tem as regras de... Isso, não sabia disso, interessante. Tem isso sim, tem. Mas a dica que eu dou é essa. Legal. E aí, vamos para mais um sorteio? Vamos lá, bora lá. Tivemos mais algum comentário, Danilo? Ainda estamos nos 24. Ficou nos 24, então... Rodrigo, mais um número aí para número da sorte. De 1 a 24, lembrando que o 15 já foi. Já foi. Número 7. Número 7. Não é o Danilo Rosso. João Gabriel Staley. Ganhou um livro, o segundo livro. Olha. Beleza. Ganhou, hein? Vou autografar aqui, depois você me lembra aí. Legal, então João, depois nossa turma aí entra em contato. A gente leva lá, a gente trabalha da empresa? Trabalha com a gente lá, a gente legal. leva. Legal. Uma outra pergunta aqui do Gustavo Rhodes, ele perguntou como conseguiu introduzir o livro na Americanas, Amazon. Tá. Tem uma plataforma que chama Clube dos Autores, né? Aí você... É a mesma vibe da Wiclap, só que ele tem parceria com marketplaces, né? Aí você posta o livro lá, eles vão analisar se o seu livro tem perfil, enfim. E aí lá, quando o seu livro está postado lá, o que ele faz? Ele dissemina para vários marketplaces. Então ele tem parceria com Americanas, com Submarino, Mercado Livre, o Clube dos Autores também tem. E aí automaticamente ele vai liberando o seu livro para essas plataformas, né? Mas desde que você passe pelo crivo lá dos conteúdos, enfim. Mas é muito difícil, geralmente eles publicam. Mas você tem que ter uma plataforma que te faz essa ponte. Pode até conseguir fazer sozinho, mas eu acho mais difícil. Pra gente fazer o jabá aí do livro, das suas redes sociais, então, se as pessoas quiserem adquirir o livro, o que elas precisam fazer, onde está o livro disponível, etc. Bom, o livro está no meu perfil do @Rodrigo Silva Escritor, lá no link da bio, tem lá todas as informações, todos os lugares que ele está, porque até pelo fato de eu querer que ele fosse um livro bem eclético e acessível, ele tem em formato físico, ele tem formato e-book e também tem o audiobook também. O audiobook foi gravado por um profissional mesmo, também numa startup. Legal. Então na e-book, que
se alguém conhece, o Book é uma plataforma de publicação de audiolivros. Então tem lá. Então no link da minha bio, é só procurar lá no @Rodrigo Silva Escritor, tem todas as informações lá onde você adquirir. E tem vários formatos, não tem como... E ele está também disponível no e-book, no Kindle Unlimited, né? Que você pode alugar o livro, você paga a mensalidade, e você pode alugar o livro, pode ler de graça no caso, quem é assinante. Para ser bem democrático mesmo. Show. E nós temos... Quer falar sobre o resto dos outros sorteios ou deixamos mais para... Ah, é verdade, bem lembrado. Fala aí. Então nós sorteamos 2 livros aqui agora, né? Daqui a pouco o Rodrigo vai autografar e nós vamos encaminhar aí pro pessoal aí que comentou e foi sorteado. E nós temos mais 2 livros também que nós vamos sortear agora durante a semana, durante os próximos dias. Então, para você que comentou aí eu quero e não foi sorteado ao vivo aqui no programa, acompanhe lá as nossas redes sociais, curta a nossa página lá no Instagram, que os próximos sorteios serão por lá. Então é muito importante você que está nos assistindo aí, procura lá no Instagram SarapaCast, curta a nossa página, fica de olho aí nos próximos stories que nós vamos estar colocando lá a regrinha de sorteio dos próximos livros. Então quem não acompanha, né, a página no Instagram, segue a página lá que vai ser fundamental para que vocês possam, né, ver e poder participar. Lembrando que o sorteio é pelo Instagram só, tá? Então, reforçando, sua rede social, Instagram, @Rodrigo Silva Escritor, certo? Exatamente. E LinkedIn? É Rodrigo Silva Santana. Se colocar lá que já vai puxar. Tranquilo. Legal. Então depois também a gente deixa lá todo marcadinho. E com isso nós vamos chegando ao fim de mais um Passou rápido, né? Programa, mais um SarapaCast aí, 2 horas e pouco de... Já teve gente que foi 2 horas? Não acredito. 2 horas nem o negócio passa, flui que a gente nem... Já teve gente que seguiu já no Instagram já. Legal. Aumentou a notificação aqui no Instagram. Já. Legal. Show de bola. Então a gente vai... Reforça novamente. Siga a nossa página no Instagram, tá? Que por lá você vai ficar por dentro de como a gente vai fazer o sorteio do próximo livro. Isso. E compartilhe também esse vídeo, essa live, para que mais pessoas aí possam estar assistindo. Além do Instagram também a gente tem o nosso canal no YouTube. Também a gente está começando a movimentar o YouTube lá. Então vai lá, se inscreva, ative o sininho para que as notificações cheguem até vocês. E Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado por esse bate-papo, por essa troca de experiências. Legal. Valeu mesmo, viu? Muito obrigado de coração de estar presente nesse 7º episódio aí do SarapaCast. Não, eu que agradeço de verdade, de coração. Fiquei muito feliz quando tive o convite de vocês, né? Porque é uma forma de informação acessível a todos, né? Então, é uma coisa que eu acredito, então por isso que para mim foi uma honra estar aqui, né? Um formato muito bem produzido, né? Aqui eu achei muito bem organizado. Então, eu só tenho a agradecer e espero que esse conteúdo vá para muitas pessoas e que a gente consiga aí passar um pouco do nosso conteúdo, do nosso conhecimento para muitas pessoas e parabenizar pelo projeto também, né? Agradecer os patrocinadores, que acho que é muito legal isso. E o incentivo é que vocês continuem aí, que é um projeto fantástico e parabéns para vocês aí, certo? Valeu, obrigado, né? Prazer a gente receber você aqui, né? A gente já trouxe bastante gente bacana e você é só mais uma aí, né? E exatamente, acho que a gente também compartilha a mesma ideia, né? Trazer pessoas, dar informação, gerar conteúdo, assim, coisa bacana, papo legal, para conversa descontraída, mas, né, com que as pessoas possam absorver coisas boas, né, com as experiências, com as histórias das pessoas. Então, acho que é valorizar as histórias também, porque isso é uma coisa muito bacana, né? E seu nome foi um cara que já tinha pensado desde muito tempo, né? Que seria bacana trazer, né? Porque não é qualquer um que escreve um livro, na verdade. Eu não conheço, até então não conhecia ninguém. Né? Não, e além da escrita do livro, né, uma puta troca de experiência, muito exato, legal. Né? Então isso é muito bacana, né? Então, obrigado mesmo por você estar aqui hoje. Valeu. E antes da gente finalizar aí, então a gente agradece novamente aos nossos patrocinadores, aquele pessoal que desde o comecinho acreditou no projeto e deu seu voto de confiança. Então a gente agradece a Dani Company, o Império Village de Eventos, Agropet Rashid, Dores Sustentabilidade, Meganet, Carvalho Veículos,
Ruivo Net, RP Piscinas e Amanda Albuquerque Arquitetura. E deixo o convite aí para os comerciantes, empresários. Se você quer ver a sua marca aqui no SarapaCast, entre em contato com a gente. Será um prazer ter você como parceiro neste projeto. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí nessas 2 horas de live. Aí, o nosso muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E comentem aí quem vocês querem ver nos próximos episódios também. Fundamental isso mesmo, galera. Bem lembrado pelo Rafael. Importante a gente saber. A gente mapeia as pessoas, mas a gente quer saber o que vocês gostariam de ver aqui, quem vocês gostariam. Manda pra gente no chat, no inbox, enfim, tem N maneiras de falar. Por favor, acho que isso é importante. E também se tá bom o programa, se tá ruim, pode falar também. Isso também é fundamental pro, Esse né? feedback é interessante. Com certeza, mesmo que, tá uma porcaria, por isso aquilo. Fala, né? É pra crescer, né? Tem que crescer. Com certeza, né? Então é isso aí. Vambora. Valeu. Até a próxima. Uma boa noite. Fique com Deus. Valeu, Tchau, galerinha. pessoal. Valeu, Boa noite. Tchau. Valeu. Foi?